Sejam muito bem-vindos para mais um Papo Rec, o podcast oficial das Jovens. Hoje temos a presença de Bruno Perini, o host do podcast Os Sócios, uma grande influência sobre investimentos e finanças e importante dizer, fiel adepto ao filósofo Sêneca. Esperamos escutar algumas citações hoje, Perini. Além de conversar também com a equipe do Bisconte, a gente tem aqui Israel, que é o CMO da empresa, e também Jonatas, que é o CEO dessa casa de exchange aí, que tá crescendo pra caramba. A gente vai falar sobre isso também, cara. Então, aproveita, já se inscreve no Papo Rec para você estar a par de todos os episódios que saírem e vambora. Gente, primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos aí para participar desse episódio, galera. Muito obrigado pelo convite, Breno. É uma honra estar aqui contigo, cara, com a tua equipe. Você sabe disso, eu te falei várias vezes, que eu gosto muito de você, do teu conteúdo, te acho brilhante no que você faz. Hoje se eu soubesse como é recíproco, cara, você estaria emocionado ouvindo isso agora no meu lugar, viu? Mas, gente, bem-vindos aí pra caramba. Eu acho que a gente pode começar a dar uma contextualização em relação à tecnologia de blockchain. Por quê? Porque hoje a gente tem muito esse pensamento de que Bitcoin e as criptomoedas no geral elas vão ser o próximo meio de pagamentos, né? Assim, a próxima forma como a gente vai transacionar valor. Acontece que existem várias outras utilidades também que são lastreadas nessa tecnologia de blockchain que vão simplesmente além da tecnologia de pagamentos. Eu queria saber em específico da Bisconte. Existe a possibilidade de vocês também entrarem nessa tendência, de vocês poderem usufruir dessa tecnologia de blockchain além de simplesmente os meios de pagamento? Primeiro, também obrigado por estar aqui. Estou muito feliz e honrado também pelo convite, por estar presente. E eu vou dar minhas opiniões também, sempre em meu nome pessoal, não são as opiniões representando a empresa, né? Mas eu acho que o blockchain, assim, é importante entender por que isso foi criado, por que teve que ser feito dessa forma. Porque se você for olhar, uma transação feita, qualquer operação, seja ela para transferência de valor, ou seja ela para executar algum contrato inteligente, ela tem um custo muito alto se comparado com opções centralizadas. É muito mais barato você botar uma coisa para rodar lá na Amazon do que você rodar cada transação. Esses dias a gente estava pagando a corretora R$1.000 para transferir Ether de uma corretora para outra, né? Que a gente, sendo um marketplace de corretoras, a gente tem que ficar rebalanceando os fundos entre diferentes corretoras para sempre ter liquidez boa e preços bons. Mas para mover uma transação, a sorte que era uma quantidade grande que fazia esse valor de R$1.000 de taxa ser compensado. Mas para um usuário comum, né? Então para que o pessoal usa uma estrutura de dados que é bem mais lenta, muito mais cara, se eles podem ter numa opção centralizada uma performance muito maior, um custo mais baixo? E o ponto de uma tecnologia blockchain é fazer algo que é resistente à censura, ou seja, criar alguma coisa que talvez não poderia existir num contexto regulado, né? Ou num contexto que tem que pedir permissão para existir. Então, quando o Bitcoin foi criado, e na época ninguém dava a mínima para ele, o propósito da coisa era criar uma forma de existir uma moeda que permitisse transferência de valor de qualquer pessoa para qualquer pessoa do mundo, sem a necessidade de primeiro pedir uma licença para isso. Né? E sem que fosse possível, como hoje talvez arguivelmente já não é mais possível, fazer isso deixar de existir. Não tem ninguém a quem intimar, não tem uma entidade central controlando isso para que alguém solicite mudança de regras ou imponha qualquer coisa nesse sentido, ou reverta uma transação que aconteceu. Então, a tecnologia blockchain ela existe nesse contexto, né? E a gente está começando a ver desdobramentos do uso desse recurso da resistência à censura num espectro muito grande. Então, por exemplo, vamos pensar que o Ethereum, que talvez é a mais prominente das alternativas ao Bitcoin, né? Ele sendo uma rede para executar contratos inteligentes genéricos, né? Programas de computador que ninguém pode parar. O que o pessoal está usando muito? Para ter negociação descentralizada de ativos que não dá para fazer numa corretora centralizada. Então, por exemplo, você cria um jogo de computador e se você fosse, como empresa de jogo, fazer vender uma participação no jogo dentro da sua jurisdição, você ia enfrentar problema com o seu regulador. Você está vendendo equity. Você está vendendo fazendo um IPO. Um jeito da pessoa participar no sucesso ou no fracasso daquele jogo. Certo. Que efetivamente é mais ou menos o que é. E todo mundo que
assim, a maior parte das pessoas que hoje compram os ativos desses jogos que estão emergindo, eles compram numa expectativa que no futuro aquele jogo vai ser muito utilizado, muito jogado. Mas o ponto é assim, quem que consegue ir lá e fazer parar, né? Então a parte do blockchain em si, ninguém consegue impedir, por exemplo, que esses ativos já nasçam com uma exchange já permitindo que qualquer pessoa do mundo os transacione, né? Então é importante ter esse contexto assim, por que a gente está fazendo com blockchain? Que é caro para burro, lento para caramba, se comparado à alternativa centralizada. O objetivo é resistência à censura. Tem uns pontos interessantes sobre isso, porque, por exemplo, o Jonathan citou esse exemplo, só que aqui no Brasil a gente poderia dar um outro. Não sei se vocês lembram, no começo do Uber aqui, toda hora alguém tentava proibir o Uber, né? Um vereador ligado a táxi, um deputado que tinha, né, participação em cooperativa. E na rede do Ethereum tinha um programa chamado Arcade City, que era um Uber descentralizado. Então, enquanto o pessoal mandava lá, ó, na sede do Uber aqui no Brasil, tem que tirar o Uber aqui de funcionamento, parava o servidor, não tem como parar esse aplicativo. E era a mesma coisa. Só que ao invés de ter uma empresa colhendo parte, né, do benefício econômico gerado, o dinheiro ficava entre as partes e uma partezinha aí para os detentores dos tokens daquela plataforma. E um ponto interessante também sobre o Bitcoin, que ele comentou, é que há pouco tempo a gente viu, mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, aquela iniciativa do Facebook de criar a Libra, né? Seria a moeda do Facebook. Sim. E não foi para frente a Libra? Foi, mas de uma maneira muito diferente do que iria inicialmente. Até mudaram o nome, virou Diem, saiu há pouco tempo. Mas quando o Facebook surgiu com esse plano, um monte de legisladores do mundo todo falou, caramba, o Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina o pessoal transacionando só com a moeda do Facebook. Você pagando a sua equipe em moeda do Facebook, a gente transacionando nessa moeda. Eles perderiam o poder que eles têm de concentrar a moeda fiduciária. Como é que eles vão cobrar imposto sobre uma negociação que acontece numa moeda que não é deles? É que nem, sei lá, você me chama pra cá e fala, Perini, vou te pagar pra você vir no podcast em figurinhas da Copa do Mundo. Eles vão querer o quê? A do Neymar metalizada do governo? Não tem como. Então, quando eles surgiram com a ideia, simplesmente choveram cartas para a sede do Facebook, da Calibra, que era a empresa que estava tocando isso, e eles desistiram da ideia. Agora, quando criaram o Bitcoin, é mandar carta para quem? O pseudônimo lá do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é que sumiu do mapa? Não tem como. O engraçado é comparar com o Uber, né? Você começou falando a respeito do Uber. E até aponta para a descentralização que a internet possibilita, né? O Uber é o seguinte, um grupo de programadores pode simplesmente criar um aplicativo, colocar ele para rodar, e só então o governo só tem tempo de reagir, né? Agora, quando você está falando de uma empresa listada na bolsa, é uma empresa gigantesca igual o Facebook, que sabe que vai enfrentar problemas e ela anuncia antes, ela vai enfrentar um monte de barreiras do Estado para conseguir construir alguma coisa. Exatamente. Não sai do papel, né? Cara, eu tenho algumas perguntas para falar sobre um monte de coisa que vocês falaram aqui. Primeiro de tudo foi em relação à questão do custo, né? O Jonas falou, caramba, que hoje é muito custoso ainda para você operacionalizar essa transação. Só que, assim, a gente tem milhões de máquinas que hoje, nesse momento, estão rodando, né, para validar as transações, para construir esse sistema descentralizado que a gente conhece como blockchain. Só que isso daqui é remunerado para as pessoas que estão fazendo porque volta a criptomoeda para elas, certo? E aí você falou que tem um custo. Eu não entendi. Esse custo é o quê? Ele vem da casa, da exchange mesmo, que está fazendo esse remanejamento de carteira? Ele está vindo das pessoas? Porque, assim, você tem um custo alto e você falou que tem um incentivo que é em relação à descentralização, né? E, desconcentração de poder na frente de só um regulador, e é por isso que as pessoas fazem. Mas se tem um custo alto, qual que é o incentivo financeiro da parada? Ficou meio certo isso aí. Eu vou falar do Bitcoin porque as demais blockchains elas seguem o mesmo preceito, né? Mas então uma blockchain é uma cadeia de blocos encadeada, linear, né? Então tem um primeiro bloco do Bitcoin minerado lá em 2009 e de lá para cá, a cada 10 minutos foi acrescentado um bloco na sequência. E a gente está chegando em quase 700 mil blocos, né? 690 alguma coisa. Desculpa, o que é o bloco? Esse bloco é uma estrutura de dados que inclui as transações que foram feitas dentro daquele bloco. Então, ele agrupa um número de transações. Então, as transações, elas são executadas. Assim, quando você cria uma transação, ela não está imediatamente escrita no livro. Ela fica pendente, esperando o minerador que considere o incentivo que você colocou para ele suficiente para ele falar, vou colocar essa transação no próximo bloco. Só que o tamanho do bloco é limitado, é finito. Então, você tem oferta e demanda operando aí.
Então, quando tem muita transação, muita gente querendo transacionar, muitas operações pendentes de confirmação, e só tem 1 megabyte no blockchain do Bitcoin por bloco, né? Você acaba elevando o preço. O minerador vai escolher as transações que estão pagando taxas maiores, né? As FIIs maiores. Tem momentos que tem 300 megabytes de transação pendente e cada bloco só inclui mais 1 megabyte, 1 a 2 megabytes aí agora com o upgrade que aconteceu em 2017. Mas você vai levar um maior tempão, então ele vai pegar as transações que estão pagando mais. É quando a rede está congestionada, isso, né? Muita gente querendo usar. Então, sobre o que você perguntou, o custo quem paga são as pessoas que estão transacionando aquela moeda, né? Aquela criptomoeda dentro daquela blockchain. Então, por causa desse mecanismo de oferta e demanda, quando eu coloco uma transação, e assim, criptomoedas foram criadas com esse objetivo, né? Como que eu transfiro valor de uma pessoa para outra, né? A gente até brinca, o nosso CTO, né, um programador lá, um dia eu conversando com ele sobre blockchain e Bitcoin, e ele falou assim para mim, no princípio era o Bitcoin, né? O Bitcoin foi criado primeiro, e inclusive no white paper do Bitcoin nem fala sobre blockchain, né? Ele chama de chain of blocks, e depois eles, talvez até jornalistas ou entusiastas, criaram o termo blockchain e tudo mais, né? Certo. Então, assim, o custo ele vai ser diluído em relação às pessoas que estão fazendo essa mineração, né? Então, isso não é uma coisa que interfere de cara para a exchange, no modelo de negócio, por exemplo, da Biscoint para existir, certo? Interfere um pouco porque o usuário acaba deixando de operar se ele vê, por exemplo, ele tá com a criptomoeda em poder dele. E aí ele vê uma oportunidade de vender bem, mas o custo da transação para mandar os bitcoins para a corretora está muito alto, pode ser que ele desista da operação. Se ele não está com os bitcoins na corretora, né? Então, dando um exemplo de usuário. Porque a corretora tem a carteira dela que você pode colocar. Como Exatamente. Se fosse uma wallet, muita né? gente, embora não seja o mais indicado, usa a corretora como carteira, né? Deixa lá os bitcoins para evitar esse tipo de coisa. Porque... Você diz que não é o mais indicado por quê? Por causa de fraude? Não é por causa de fraude. É porque vamos pensar como um hacker. Um cara altamente especializado e que tem um tempo limitado, como todos nós, e ele vê, quero hackear alguém para ganhar dinheiro. Aí tem o Breno, que é uma pessoa física, que ele sabe, o Breno deve ter uns bitcoins lá, mas com certeza o Biscoint tem muito mais bitcoins. Então, pensando em alocação de recursos escassos, uma corretora é sempre um alvo muito mais compensador do que uma pessoa física. Naturalmente. Por conta disso... E tem um outro problema que é a confiança na corretora, né? Porque quando a pessoa tem bitcoins lá no Biscoint, ela está confiando que o Jonatas, o board, né, da empresa... E a plataforma, quando ele solicitar um saque de Bitcoin que está escrito lá qual que é o saldo dele, a gente vai mandar esses Bitcoins para ele, da nossa carteira para ele, né? Então, quando você... promessa de pagamento. Isso, é uma promessa que a gente pode honrar ou não. E tem um último ponto também. Além disso, questão de confiança, e já teve corretora onde o CEO era o cara que detinha as chaves privadas da corretora e o cara sumiu na Índia, era um canadense. Sim. Sumiu na Índia, morreu, né? Ou não, né? Vai saber. O cara cortou o cabelo, deixou a barba crescer e tá em Mônaco, vivendo lá com o Bitcoin dos outros. Magicamente os bitcoins se moveram, né? Pois é. O morto... parece sessão espírita. Psicografou lá chaves privadas. Mas, em todo caso, ainda tem um outro problema. Porque quando você coloca os seus bitcoins numa carteira onde só você tem acesso a chaves privadas, essas senhas, ninguém consegue mexer naquilo, para o bem ou para o mal. Se você morrer sem deixar o acesso para ninguém, aqueles bitcoins estão perdidos para sempre. Se você perder a senha também, hoje. perdeu também, né? Exatamente. É o ônus e o bônus, né? Agora, quando tá na corretora, lá no Biscoint, vamos supor que aparece, sei lá, um filho que eu tive nem sabia que existia, eu tô devendo pensão alimentícia. Aí o Estado consegue bloquear o meu saldo tanto em contas bancárias quanto também em ativos que eu tenho em corretoras, incluindo criptomoedas. Então, por estar na corretora, que é uma empresa... O pessoal fala, não tem regulação no Brasil. Tem quase tudo, pô. Paga imposto normal, é um CNPJ, tem a sede. Se você vende Bitcoin, você paga imposto de renda, reporta todas as transações. Tem a IN 888 de 2019, regulamenta mais ou menos. Exatamente. Eu não sei o que o pessoal está esperando. Isso é uma bula papal para falar que está regulado. Porque tem tudo. Tem até ETF em bolsa de valores hoje. A gente recebe intimação da justiça para bloquear eventuais bens que estejam no nosso poder desse CPF. E você pode pagar imposto já condizente com o que você transacionou em Bitcoin, né? Com base no spread, se você fez trade ali, você consegue já falar, eu tive um ganho de tanto em Bitcoin, você paga imposto em relação a isso. O imposto é ganho de capital, um imposto que já existe. O Bitcoin já é tratado e já tem até um campo na declaração de imposto de renda, você consegue atribuir lá. Eu tenho um ativo, eu tenho um bem. Olha que engraçado, Antes no era imposto de outros, renda sim, agora né? tem isso. Mas na CVM ainda não foi regulado, né? Parece que como ativo ele não é considerado pela CVM ainda, apesar de você já ter todo o arcabouço de coisas que você tem que fazer para considerá-lo como um ativo. Tem até um código específico no DARF, 4600, não é o 6015. Bom, então, tem tudo já. Então, Mas o que eu ia a te falar é o seguinte, o pessoal deixa na corretora, porque já aconteceu uma vez, eu fui sacar bitcoins do Biscoint,
E era um momento de rede muito congestionada, porque estava subindo muito o preço do Bitcoin, todo mundo queria comprar Bitcoin, estava vendendo, colocando nas carteiras, né, ou comprando, colocando nas carteiras. Então, por conta disso, para sacar um Bitcoin tinha uma taxa que agora está em R$2, estava em R$200. E essa taxa não é porque eu ia sacar muito, não é proporcional. O cara que ia sacar, por exemplo, R$100, entre Pagava aspas, né? o fixo. Ele nem ele não conseguiria Era sacar. inviável para ele. Entendi. Ou seja, só compensava para pessoas que tinham um patrimônio muito grande. Né, deixando claro que esse sacar é entre aspas, né? Não é um saque, é uma transferência ali. Mas agora, é isso. cara, falando exatamente em saque, eu lembro que uma live a gente fez, você bugou a minha cabeça no nível assim, estratosférico, que você falou o seguinte. Hoje, você consegue, né, colocar sua carteira de Bitcoin num pendrive, e aí, se você quiser viajar para o exterior, você pode botar o pendrive no bolso, ninguém vai saber, tá ligado? Levar em outras lá pra partes, fora, o Israel cruzar já a deu umas fronteira. ideias sobre isso aí. Então, galera, fica ligado, tá ligado? Como levar dinheiro para fora sem pagar spread. Rasta pra cima. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, né, velho? Porque assim, já que a proposta de Bitcoin é realmente ser algo que não tem forma de você rastrear ou de você impedir de qualquer forma, você colocou uma moeda que é sua na sua carteira, botou fisicamente num pendrive, pegou um avião, foi para fora, você pode chegar lá vender numa exchange nos Estados Unidos também, né? E nem do pendrive precisa, cara. Exatamente, eu ia falar precisa. isso. Né? Não precisa. Não é o método que você sugeriu, mas dá Não. pra você gravar uma palavra na cabeça. O Israel tá querendo fazer uma parceria com a Vibrio, da minha esposa, para criar algum mecanismo que você consiga anatomicamente levar de uma maneira confortável. Caraca, esse Vibrio, pra quem não sabe, é sexy shop, né? É, o sex shop da minha esposa. Então, pô, aparelhos de sexy shop multipropositais, né, cara? Você tá ligado? Isso tudo é lógico que é uma brincadeira, mas vamos citar um exemplo que não sei se aconteceu, a gente nunca vai saber, mas poderia ter acontecido. Há pouquíssimo tempo, o Talibã recuperou o controle do Afeganistão. E aí a gente viu aquelas cenas lamentáveis de pessoas se pendurando em aviões tentando fugir do país. Né? Lamentável, né? E na hora que o Afeganistão ele foi dominado pelo Talibã, eles pararam o sistema bancário. Você tinha dinheiro em banco, agora aquele dinheiro não é mais seu, né? O pessoal acha que dinheiro em banco é igual ao papel moeda. E é igual até a hora que não é mais, né? Porque o dinheiro estava parado lá, ninguém mais conseguia sacar. Ativos em bolsa de valores bloqueados. Então, se tivesse um ETF de criptomoedas lá, você não conseguiria também pegar o dinheiro. Agora, o cara que tinha uma reserva em bitcoins fora da corretora, que também estava possivelmente bloqueada, que estava numa carteira privada, esse cara poderia fugir do país sem nada, apenas lembrando a chave de acesso dele. Ah, ele só precisa saber de cabeça. Isso, aí ele chega em outro país, ele recupera essa carteira, ele faz o backup dela e ele pode recomeçar a vida vendendo os bitcoins em outro canto. Agora, assim, isso é muito bom. Demais. É maneiro pra caralho fazer. Pô, você tem um dinheiro que é seu, você não tem que prestar contas pra ninguém, aí você vai pra onde você quiser, você tem o dinheiro ali, sem ser tributado, sem ter pagamento de spread. Assim, o incentivo pra gente começar a implementar a Bitcoin é muito grande, justamente por causa... Ou qualquer outra cripto, né, que segue esse princípio aí. Poxa, e tendo isso em pauta, já que esse tipo de coisa é possível de ser feito, assim, me surpreende em saber que sim, a gente conhece muito Bitcoin, mas ainda existe um mercado gigantesco a ser explorado, porque bem ou mal, cara, existem iniciativas como a Tesla começou a aceitar Bitcoin, aí cancelou, e depois voltou de novo, né? Acho que... Tá indeciso, né? A gente gosta do Elon Musk agora, né? A gente gosta dele, a gente tá gostando ou não tá gostando dele agora? Acho que a gente gosta agora. Eu mantenho o boicote. Eu tô há 33 anos sem comprar um Tesla. Por via das dúvidas, eu mantenho o boicote, entendeu? Mas agora eu tô gostando dele. E aí, acho que a Apple falou que vai também, a Amazon, vocês já se pronunciaram dizendo que é pertinente fazer. A PayPal já aceita pagamento em Bitcoin. Agora em El Salvador, McDonald's está aceitando, porque virou moeda oficial lá. Virou moeda oficial, pronto. Então, E assim, até a Tesla, gente né, vê que que é naturalmente obrigado a aceitar o agora. mercado está crescendo e as pessoas estão usando mais. Mas, assim, do jeito que parece, é uma proposta de valor tão clara e tão óbvia de você usar. Por que alguém não... Por exemplo, por que eu não pegaria meu patrimônio todo agora e falava, olha só, então, beleza, eu deixei de ter real, agora eu quero ter exposição a ativos na Bolsa de Valores, mas em Bitcoin, e eu quero poder ter tudo exposto a cripto, porque é a moeda que eu acredito que, cara, vai estar aí para sempre, vai ter minha reserva de valor e pronto, não preciso responder a nenhum governo para não pagar imposto mais, né? Por que isso não acontece logo? Eu acho que a palavra é volatilidade, né? Você não vai depositar uma grande quantia do seu patrimônio num ativo que é extremamente volátil, né? O Bitcoin, a gente está comentando aqui, no princípio era o Bitcoin e tal, falando desde a criação e tudo mais. O Bitcoin é muito recente, né? Então, comparando com outras reservas de valor, é uma moeda muito recente, uma tecnologia muito nova. Bitcoin não tem volatilidade zero, né? Porque... você não tem Vira o padrão, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente está numa fase de acumulação porque a gente está também numa fase de descoberta de preço, né? O mercado está olhando para essa tecnologia, tentando entender o que é blockchain, o que é Bitcoin, o que é DeFi, o que são as outras altcoins.
e descobrindo quanto que vale isso, né? Qual é o valor real disso. Então, enquanto isso acontece, você vai ver essas variações de preço de 10% em uma hora, como aconteceu ontem. Ou 30% com um tweet, exatamente. Acompanhando lá os tweets do Elon Musk, aí vai, na hora que ele solta, já investe. Exatamente. Eu já vi uma piada sobre isso, era análise fundamentalista de criptomoedas, era um vídeo, era o cara atualizando o Twitter do Elon Musk, assim, esperando pra ver o que aparecia. Né? Genial, Tem uma coisa do algoritmo que é os sonhos do Jonatas, né? Que a gente comentou aquele dia também. A gente pode... Tem várias formas de você fazer análise de preços, né? E sobre essa questão que você falou, o Israel citou muito bem a questão de que é muito novo, né? Então você disse o para sempre. A para sempre é tempo demais se a gente for falar de uma criptomoeda que ela surgiu, a primeira transação foi em janeiro de 2009. A gente for pegar a primeira transação que saiu do mundo das criptos e foi para o mundo real, foi em 2010, que foram as famosas 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Isso comprava 2 pizzas em 2010, hoje compra um Boeing Bitcoin e tem 2 pizzas ainda pra você comer dentro do Boeing. Então, o negócio cresceu muito. E a proposta do Bitcoin também mudou ao longo do tempo. Porque se você pega o white paper do Bitcoin lá atrás, a proposta era ser um dinheiro eletrônico, uma espécie de dinheiro, era o dinheiro da internet, das transações. Só que por conta dessas taxas que podem vir a ficar muito altas, porque os blocos são pequenos, né? Então o minerador foi lá, ele minerou, achou a solução para o problema, ganhou bitcoins como recompensa, 6,25 bitcoins por bloco hoje. Aí ele ganha o direito de ordenar as transações. Muita gente querendo botar transação no bloco, ele escolhe se estão pagando mais taxa e deixa as outras para depois, aquilo pode demorar algumas horas para confirmar. Então não é o melhor tipo de dinheiro. Você tem hoje Pix soluções... é mais rápido hoje. Exato. Você tem hoje soluções de segunda camada para o Bitcoin que tornam mais rápido, mas nada vai ser mais rápido do que o Pix. Então tem esse ponto. Mas aí vem a questão de que o Bitcoin ele começa a ser enxergado como uma espécie de reserva de valor. Alguma coisa que você tem que vai manter valor ao longo do tempo, embora hoje ainda muito volátil, mas pegando numa janela de 2 anos, não tem ninguém que está no prejuízo com o Bitcoin hoje. Não tem como você estar num país, o Talibã toma conta e você perdeu a possibilidade de poder movimentar seu dinheiro. Exatamente. Então seria adequado para parte da sua carteira, entendendo que há muita volatilidade, porque se você colocar tudo, você pega até a própria crise de 2020, o começo, aquela derrocada que nós tivemos, né? Ali foi um momento de teste de convicções, porque eu sempre tive a tese, o Bitcoin é um negócio que vai proteger a gente da inflação, né? Um ativo que está descorrelacionado. Só que na hora que a barata voa, né? Todas as correlações caminham para um. Então caiu o Bitcoin, caiu o ouro, caíram as ações, caíram os fundos imobiliários. Então naquela hora teve aluno mandando para mim no grupo lá da minha turma, né? Bruno, cadê o seu Messias agora, né? Brincando assim, né? Eu falei, calma, né? Eu acho que está no momento bom para comprar. Eu fui comprando e voltou. Só que imagina se eu tivesse todo o meu patrimônio em bitcoins naquela hora E naquele tivesse momento, uma emergência, por exemplo, né? negócios fechando, pessoas perdendo emprego. Então o cara é obrigado a vender no pior momento possível. E o Bitcoin, quando cai, costuma cair mais porque não tem circuit breaker. Não tem alguma coisa que para a negociação. É 24/7. Ele nunca para. Então ter todo o patrimônio nisso eu considero um erro. Mas o outro erro também é não ter nada. Tem que ter alguma coisa. Vocês falaram aí de DeFi, né? Isso daí é sigla para Decentralized Finances, não é isso? Isso. Por que vocês não falam um pouquinho mais que isso? Por que a gente tem que se preocupar com essa parada? O movimento DeFi, eu acho assim, ele ganhou esse nome mais recentemente, mas é algo que existe muito antes do próprio termo, né? Então, você pode argumentar que até no próprio Bitcoin já existia a possibilidade de finanças descentralizadas, né? O que leva a uma discussão interessante. Assim, o DeFi ele orbitou todo em torno do Ethereum inicialmente, agora ele está migrando para outras blockchains que estão mais baratas. Mas se você olhar lá em 2017, era o Bitcoin que era o pivô disso, mas ele começou a ficar caro, o pessoal foi para o Ethereum. Agora o Ethereum está indo para as mais baratas, o que talvez sugere que o movimento ele talvez não está precisando tanto da parte de descentralização assim. Ele quer uma eficiência de custo, mas o mercado está achando seu equilíbrio aí. Mas, essencialmente, o que DeFi é a possibilidade de você ter as operações do mercado financeiro, tipo compra e venda de ativos, alavancagem, empréstimos, tomar empréstimo, emprestar dinheiro, de uma forma, numa plataforma descentralizada e resistente à censura. Exato. Então, qualquer pessoa, hoje, por exemplo, pode... Você sempre está correndo o risco dos tokens que você está comprando, mas você pode, por exemplo, comprar um token dolarizado e botar ele de staking, né, que é você prender ele num contrato inteligente, de modo que ele, num período, vai te dar um rendimento em stablecoins. Então, você compra uma moeda que está atrelada ao dólar e ganha um rendimento em dólar
e outra pessoa pode tomar esses dólares emprestados. Então, assim, é um matchmaking do mercado financeiro tradicional, porque a função do mercado financeiro, no que tange a crédito, é encontrar quem tem capital para emprestar e juntar ele Só com que quem está você precisando não tem de nenhuma capital. plataforma que vai intermediar isso, assim. Pela própria cripto você consegue fazer a parada? Não tem uma empresa. Normalmente é um protocolo, né? Existem opções mais e menos descentralizadas, mas existem opções que são... todas têm algum ponto de centralização hoje, Aham. porque o próprio conceito de stablecoin acaba predicado, por exemplo. A maioria das O que é stablecoins stablecoin, cara? é uma criptomoeda, ou seja, ela é um token que existe numa dessas blockchains, né? E normalmente já tem múltiplas blockchains, que está lastreado normalmente por uma conta em dólares em algum país, ou várias contas em dólares, numa equivalência de 1 para 1. A gente não consegue... Acompanha, então, a valorização do dólar diretamente. Isso. Então, Entendi. se você compra essa stablecoin, por exemplo... Em relação ao real, sim, mas é de maneira indireta, né? Porque, na verdade, a paridade deles é com o dólar mesmo. Então, por exemplo, tem uma empresa que chama Tether, ela criou esse Tether, né? O USDT, que a gente chama, que é o dólar Tether. Que é a e ele- maior stablecoin de dólar hoje. É o que tem maior volume, e ele é pareado com o dólar. Então, um USDT vale $1. É lógico que existe o pessoal... Existe uma... Às vezes acontece, principalmente por conta de notícias, crise de confiança, né? Será que essa empresa realmente tem os dólares para lastrear isso? Vamos mandar uma Porque empresa você tem fazer uma reserva, auditoria? né? Você não pode Exatamente. ser, tipo, caga a regra, só falar, não, aqui vai ser uma moeda de 1 para 1 pro dólar. Tá escrito. Eu escrevi, mas La agora garantia sou Joe. Falando que Então, a Acredita, cada dólar velho. que entra nessa empresa, eles emitem uma tese. Exatamente, Seria desse isso. jeito. aí- E o É, contrário cada- também, né? exato. Quando o eles cara... pagam uma auditoria Se pra você saber. quiser fazer a Essa aí conversão não paga muita inversa... auditoria, não. Só que Mas tem outras que Tem fazem. outros que fazem, E existem sim. sérios problemas. A gente não tem como saber se a Tether, de fato, tem o lastro para a quantidade de tokens que eles emitiram, se eles estão fracionários ou não. Mas, em tese, qualquer possuidor de Tether, né, principalmente em grandes volumes, eu acho que eles têm restrições assim, de quem pode converter, mas você pode chegar, estou com 1 milhão de Tethers, quero dólares. Você manda o Tether para eles mandam dólares para você. E Essa só... conversibilidade é chata no negócio. E sobre a valorização, o que você perguntou, até uma das moedas que a gente quer listar no Biscoint é o USDT, porque dá uma possibilidade da pessoa ter exposição em dólar, de certa forma, também, né? Tem essa questão da insegurança de, será que essa empresa realmente é confiável, sem muita auditoria, sem muita transparência, mas é uma moeda extremamente confiável já, né? Assim, especialmente por longos anos aí no mercado. Então, a ideia é permitir que a pessoa tenha criptodólares na carteira dela também, né? Por isso que é uma das moedas que a gente está olhando. Não, e compara também assim, quão difícil é você fazer reais na sua conta, virar dólares numa corretora, por exemplo, que tem ativos dolarizados, ações americanas e coisa. Usando um Tether, por Se exemplo... você conhece a Avenue, muito fácil. Cara. Hoje é bem mais fácil. Hoje, Só eu que acho ainda a Avenue há um evolucionou. impostinho envolvido, né? Tem um IOF o de tem. 0,38 aí no caso da Avenue, e aí que não vai ter IOF. E o spread também. Mas, digamos, você está procurando um ativo mais difícil. Então, você compra o USDT, e o USDT você pode mandar para qualquer corretora, em qualquer jurisdição do mundo, sem passar por qualquer filtro e controle de capitais que exista no seu país. Aqui no Brasil até é relativamente livre, mas dependendo do país que você está, Argentina. você não tem uma opção de uma Avenue, por exemplo, né? Certo, Que foi até fruto assim, de uma liberalização legal, muito bacana aí. E eu acho que democratizou para muita gente que não tinha acesso ao mercado dolarizado, né? Muito bacana o trabalho deles. E forçou também o movimento interno aqui. Porque duvido que a B3 ia correr tanto com o BDR, né? Como estão fazendo agora, se não fosse tivesse a uma Avenue competição lá passando fora. capitalização de BDR, né? Exatamente. Pois é. Cara, então, uma coisa que eu sempre perguntei foi justamente em relação a essa coisa tipo do não intermediário, né? Porque um dos grandes, né, motivos pelo qual a gente vai usar criptomoedas é justamente pela facilidade que a gente tem em não responder para nenhum agente regulador, para a gente não precisar pagar taxa para intermediário. Só que, assim, na minha cabeça leiga em relação a isso, eu penso, cara, se você vai usar uma criptomoeda para você comprar um serviço, vamos dizer, eu já vi o Google Stocco falando sobre, você vai alugar uma sala, aí você pode, pela cripto, sabe, tipo, reservar a sala para um smart contract, e aí você chega lá na sala, coloca o teu código e pronto. Eu falo, pô, mas como é que tu fez isso? Assim, a criptomoeda veio com um aplicativo embutido já, que tu reserva a sala? Não tem que ter uma empresa ali no meio, sabe? Porque você fala de finanças centralizadas, sob a justificativa de que não tem um intermediário, mas eu penso assim, como é que só pela cripto você faz a parada acontecer, entendeu? Ela permite que... É peer-to-peer, né? As duas partes, elas trocam valor,
sem a necessidade de qualquer terceiro facilitando essa troca de valor. Mas, tipo, E como a é que eu te distância? conheço? Não precisa ter obrigatoriamente É isso que é o contrato intermediários? inteligente, né? Você tem certas cláusulas lá, tipo quando você compra uma coisa no Mercado Livre. Tá. Você manda o dinheiro, o camarada vai te mandar o bem, quando você recebe o bem, você confirma e o Aham. Mercado Aí Livre ele libera o dinheiro, Sim, exatamente. Então, no lugar do Mercado Livre, você tem um contrato inteligente que vai fazer isso. Ele trava Já as moedas. programado. Ele trava as moedas, então, se você não cumprir, no mundo real, nesse caso da sala comercial, se você não cumprir, por exemplo, no prazo determinado a condição X, que é, por exemplo, você chega na sala, paga em dinheiro vivo, por exemplo, e o cara te dá um código, você insere ele no smart contract, por exemplo, e aí ele valida a transação e te devolve suas criptomoedas. Se você não cumprir sua parte, ele passa Só aquelas que criptomoedas eu vou para lá como precisar garantia. de um app, tipo um Mercado Livre Então, pra fazer acontecer. eu né? acho que, não sei se o Jonas ia chegar nisso, mas tem desenvolvedores que criam projetos desse simplesmente pelo incentivo de receber taxas, né? De ficar com uma parte dessa transação. Aí, tipo, aí no caso teria um intermediador, né? Ele vai receber uma taxazinha, só que toda a negociação é por cripto. Sim, e você não precisa conhecer e nem confiar nele, né? Isso que é diferente. Mesmo em grande parte da tecnologia blockchain é interessante por conta disso, né? E DeFi também. Por mais que você tenha um intermediário, a maioria de contratos inteligentes você não precisa confiar no cara, você precisa confiar na condição que está determinada ali no software, né? Eu acho que o intermediador que o Bitcoin, por exemplo, substitui não é, por exemplo, a contraparte. É quando você compra na Amazon hoje, normalmente tem uma contraparte envolvida, ou várias, né? Tipo a Visa, o seu banco emissor do cartão, o adquirente, não sei o que. Tem um monte de gente envolvida naquele processo que pode, inclusive, censurar, reverter aquela transação. Isso acontece uma minoria dos casos, mas acontece. Né? Então, acontece muito você quando a gente tira- roda ads aqui, irmão. você O tira esses Bradesco, intermediários e você confia na Amazon. Ou seja, são duas partes que querem transacionar e que já tem essa confiança. Por exemplo, você deseja o produto que a outra parte tem para oferecer e a outra parte deseja o seu Bitcoin. E vocês trocam esse valor, você manda Bitcoin para lá, ele manda o produto para cá e ninguém mais precisou Entendi. participar. Então, Esse é no o caso, intermediário assim, substituído. é necessário que haja intermediários, só que eles são absolutamente mais seguros, porque você está lastreando, né, a confiabilidade de uma transação na blockchain, que é 100% seguro. Você recebeu, você emite lá, putz, recebi, pronto, a transação é feita. Então, isso daí deixa apto a surgir então, novos negócios, né, em volta dessa nova tecnologia, que estão até dando assim, à beira de uma nova revolução, talvez. Porque novos negócios, obrigatoriamente, vão precisar ser criados com base nessa adesão de pessoas a criptomoedas, com base a blockchain. Né? Então, talvez a gente esteja vendo aqui um Airbnb, agora, que de vez em quando, daqui a pouco, vai aceitar esse tipo de transação, o Mercado Livre. Provavelmente já deve ter um protocolo que consiga substituir o Airbnb, por exemplo. Acho que daqui a pouco a gente vai ver, talvez até já exista, uma bolsa de valores em blockchain mundial. Nossa, Que te impede, né? O cara da Malásia pega uma stablecoin de dólar, manda para aquela bolsa e troca por várias empresas que, ao invés de fazer um IPO, fizeram um IPO tokenizado. Que qual é a diferença de um IPO onde você pega uma empresa e quebra em pequenas partes as ações para você fazer uma tokenização disso? Exatamente. Sim, as suas ações são tokens, né? Exatamente. Os caras estão... Nossa, o que eles fizeram foi brilhante, porque quando eu vi a primeira vez esse negócio de fan token, eu falei, nossa, que besteira, né? O sócio-torcedor, estão disruptando o sócio-torcedor, não vi muito valor nisso. Até que o Paris Saint-Germain me mostrou, tem valor aqui. Quando eles foram contratar o Messi, e parte do salário milionário do Messi, multimilionário, eles falaram, vamos te pagar em fan tokens do Paris Saint-Germain, que estavam subindo muito de preço porque o Messi foi para o Paris Saint-Germain. Mas por quê? Porque o fan token dá alguns benefícios para o fã, né? Você pode escolher frase no vestiário, música do estádio, uniforme, mas também você pode pegar, por exemplo, 10 mil fan tokens e trocar por meia hora de chamada de vídeo com o Messi. Isso já tem muito valor. Lógico. Aí o pessoal demanda o fan token sobe de preço, ele é limitado, se eu não me engano criaram, ao todo são 20 milhões, eu acho, e os caras venderam só uma partezinha disso. Então é como se fosse, você vai fazer o IPO da Jovens. Transformou tudo em ações, tem 100% das ações, coloca para fazer o IPO no free float 20%, mantém 80% contigo. Os 20% negociados marca o mercado, né? Cada token valendo R$100, por exemplo, cada ação. O restante está contigo, você vai ter milhões ali de capital na sua mão. E estão usando isso para contratar atletas. E aqui no Brasil, outros clubes estão fazendo a mesma coisa. O Atlético Mineiro fez, o Corinthians fez. Aí quem faz obtém uma vantagem, porque o cara criou do nada, entre aspas, né? Porque tem uma base de fãs, mas ele criou valor com aquilo. O Corinthians, não vou lembrar os valores, o Atlético Mineiro eu lembro de cabeça. O Atlético Mineiro criou 10 milhões de tokens, de fan tokens. Vendeu 800 mil. Cada um, se eu não me engano, por R$10. Ou seja, eles conseguiram 8 milhões de reais.
E ainda tem mais 92 milhões de reais na mão deles, que eles podem usar daqui a pouco para contratar um super atleta. Né? E pagando com muda o isso. jogo. Não, e as possibilidades são infinitas, né? E vocês falam muito sobre empreendedorismo nos canais de vocês. Essa ideia que você falou sobre o Airbnb, né? Imagina a sala comercial, você alugar uma casa de temporada, por exemplo, você fazer isso de forma descentralizada, assim, as possibilidades são realmente infinitas. A gente está bem embrionário ainda nesse mercado. Todo dia vão surgir novas ideias para fazer isso, né? A gente vai ver um movimento muito grande em relação a isso. Pô, particularmente, eu não posso esperar, velho, para ver isso acontecer também, porque pô, é muito bonito ver um mundo que é menos regulado, que a gente tem mais autoridade sobre autonomia, sobre as nossas próprias coisas, enfim. Agora, vocês falaram uma outra coisa aqui que me bugou um pouquinho, né? Assim, a Bitcoin, eu sei que tem esse limite de 21 milhões de Bitcoins, você falou de uma outra stablecoin que tem 20 milhões. E, cara, uma coisa que não entra na minha cabeça é, como é que algo que tem um limite obrigatoriamente tem um valor? Porque se as pessoas mineram para conseguir ter esse limite, para chegar nesse limite, uma hora ele vai acabar. Por que as pessoas vão querer continuar minerando se vai ter uma hora onde não vai ter mais Bitcoin para ser pago ou qualquer outra dessas criptos tem limite? Tipo, não seria, por exemplo, aqui, vamos dizer que a gente fazendo uma relação grotesca aqui com o PIB, tá? Crescimento do PIB teve 5% no ano. Beleza, quer dizer que o país ficou, teoricamente, 5% mais rico. Então, se você emitir mais 5% de moeda em circulação, teoricamente não existe inflação. Porque você aumentou a circulação de moeda proporcional à geração de riqueza. Só que, se a gente tem... Então, se a gente talvez fizesse isso com uma criptomoeda, teoricamente também o preço não ficaria estável. Enquanto se você faz isso com 21 milhões fixo ou 20 milhões fixo, vai ter uma hora não só que o preço ele vai chegar muito alto, porque isso aqui vai estar limitado, como depois não vai ter incentivo para mineração, depois ele vai a zero? Então, há vários pontos aí, né? Mas eu te devolveria inicialmente com uma pergunta. Você falou, temos uma quantidade de bens e serviços na economia, temos um certo nível de moeda. PIB cresceu 5%, então os bens e serviços cresceram 5%. Posso aumentar a oferta de moeda em 5%, teoricamente não há inflação, né? Porque eu aumentei a oferta monetária, ficou igual a bens e serviços. E se eu não aumentasse a oferta monetária? O que aconteceria com a moeda? Ela compraria mais bens e serviços, né? Ela se valorizaria. Sim. A mesma coisa acontece com uma Ou moeda as coisas que é limitada. ficariam mais baratas, né? Em bitcoins, tudo fica mais barato. É o que eu falei, lá em 2010, você comprava 2 pizzas com 10 mil bitcoins. Hoje você compra um Boeing mais as 2 pizzas. E daqui a 5 anos vai saber o que você vai comprar. Lógico. Você não deixou de comprar nada. Você não só deixou. aumentou seu poder de compra com a mesma quantidade de cripto. E tem uns pontos aí que muita gente fala, bom, mas entenda o seguinte, Bruno, se o Bitcoin é limitado, né? São 21 milhões, já mineraram quase 19 milhões. Há um estímulo muito grande para que você não gaste em Bitcoins. E aí muita gente acha isso ruim, porque é uma moeda que ela, como tende a ganhar valor, a gente pode falar que ela é deflacionária. Embora haja criação de bitcoins hoje, então ele ainda é inflacionário, com o tempo vai deixar de existir essa criação, como porque você tem disse. Um limite, né? E aí é um grande estímulo para que você não gaste em bitcoins. Eu, por exemplo, poderia pagar um café em bitcoin, dependendo do local que eu vou. Não é a melhor opção, mas eu posso fazer isso. Só que por que eu vou fazer isso se eu acho que daqui a algum tempo vai valer mais? Então, esse é um desafio no uso do Bitcoin como moeda. Tanto que eu não tenho essa tese de que ele vai ser usado como moeda. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer em El Salvador. Porque, para mim, ele é uma reserva de valor. Uma tentativa, porque ainda falta o teste do tempo. Tá bom. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E essa questão dele ser limitado é justamente uma coisa que dá valor. O ouro, ele é limitado. A gente não sabe até quanto que ele é limitado, porque daqui a pouco vão estar explorando ouro no espaço, podem descobrir muito mais ouro aqui na própria Terra. Há várias reservas de ouro já mapeadas e que não são exploradas, porque o custo não compensa. Tem muito ouro no meio da África, mas não tem estrada, não tem porto. Então eles vêm, no preço do ouro atual, não compensa explorar. Se o ouro vai a $3.000 a onça, que é uma medida de peso de mais ou menos 31 gramas, aí já compensa. Aí eles colocam mais ouro em jogo. Mas por ser limitado, ele tem muito mais valor do que alguma coisa que é extremamente abundante. Mas aí, no caso, para manter a estrutura da mineração, o minerador ele tem um incentivo de receber Bitcoin, né? Sim. Só que se de repente ele não pode mais receber porque já foi chegado ao limite... Não, mas ele recebe não mais da mineração, mas sim do ordenamento das transações. Não mais da emissão de novas moedas, novas unidades. Não são emitidos novos bitcoins, mas quem quer transacionar tem que deixar uma taxinha. Aquela taxa que a gente incentivo. paga. A gente falou da transação. entendi. Esses R$1.000 que eu mencionei que a gente pagou, Entendi. eles Ele tá ganhando de taxa foram já subsídio para o minerador. Bitcoin previamente existente já, ao invés de nova criado. Isso, exatamente. Hoje, então, a taxa já é com base na transação, no que já é criado,
Ou é sempre com novos bitcoins? Já está bem equilibrado. Os dois. Tem momentos que a taxa de a parte da recompensa do minerador ela é composta da recompensa de bloco, que são esses bitcoins que ele pode criar. Atualmente ele pode criar 6,25 bitcoins a cada bloco. Então ele cria uma transação para si mesmo, do nada, sem uma transação anterior referenciando. Essa transação chama Coinbase, né, que é até o nome da empresa americana. E o restante da receita dele vem das taxas de mineração. Cada transação feita deixa uma taxinha, não gasta ali. Então, você pega uma moeda original, manda tanto para o seu destinatário, tanto volta para o seu troco e tanto fica sem usar. O minerador pega essa para ele. Pode crer. Entendi. Então, às vezes, elas ficam iguais até. Teve momentos que a taxa de mineração e a recompensa de bloco se equiparam. E aí tem outra coisa, porque se vai continuar existindo as transações que vão ter uma taxa, aí a gente tem o custo de oportunidade, né? Porque, por exemplo, você pode esse é um investir... problema também de muito longo prazo, que essa mineração 2140, em né? 2140, né? Então, Ah, talvez o Bitcoin deixe de existir até antes, vai saber. Mas não tem uma coisa que, assim, ao longo do tempo, a taxa de retorno sempre vai diminuindo sobre a mineração? É a criação de novos Bitcoins. É só a criação, mas você continua recebendo a mesma Mas o taxa. interessante é que o preço do Bitcoin, o valor do Bitcoin no mercado está aumentando tanto que isso fica sendo meio desprezível. Você Assim. recebe menos Ela Bitcoin, cai pela mas você ganha metade a mais. cada 4 anos, mas o Bitcoin dobra a cada ano. Total. Você então, pega... na prática, você está... Exatamente. De 2000, da crise da pandemia para cá foram 20 vezes, né? Chegou a 20 vezes aos $60 mil e agora está um pouco menos, né? Isso, você pega logo antes da... Na verdade, na pandemia ainda não tinha acontecido o último halving, que é essa quebra pela metade da recompensa dos mineradores quando eles resolvem o problema para a criação de novos bitcoins, né? Então, até a época da pandemia ali, o seu comecinho, toda vez que o minerador ele concluía ali o processo de mineração, ele ganhava na época 12,5 bitcoins. E aí foi em maio, mais ou menos, que aconteceu o halving, né? Essa recompensa caiu pela metade foi para 6,25. Só que o preço do Bitcoin naquela época era 40 mil reais. E o preço do Bitcoin agora está o quê? 240, 250 mil reais. Entendi. Então, por conta disso, ele está ganhando menos em Bitcoins, mas o Bitcoin vale muito mais em moeda fiduciária. Certo. Então, a recompensa dele está até maior no final das contas. Rapidinho. Se eu quiser comprar um cafezinho, assim, qual é a maior fração que eu posso ter assim, de um Bitcoin? A menor para fazer isso? Comprar um café, um McDonald's ali. O cara tem que estar preparado no troco. O Bitcoin é subdivisível em 8 casas decimais. Então, por exemplo, acho que 100 satoshis, né? Um satoshi é 0,0000001 Bitcoin. Então, você precisa de 100 satoshis para dar um centavo de real, mais ou menos. Entendi. Então, quer dizer, tem muito espaço ainda. Ainda Né? tem. Até um satoshi ser igual a um centavo. Lembrando que com um centavo a gente não compra nada, né? É verdade. E, ó, deixa eu fazer aqui uma outra especulação. É que só para pensar em assim, ser mensageiro do apocalipse mesmo. Porque vamos lá, tipo, a gente chegando nos 21 milhões, não tem mais como criar novos bitcoins. Então as pessoas continuam minerando, pelo que vocês disseram, pela crença de que aquilo vai continuar se valorizando no futuro. Só que se a gente tem a mesma quantidade de bitcoin... Continuam confirmando as transações, né? A mineração vou te dar um exemplo sobre isso. O último bloco que foi minerado... a receita de mineração, as taxas de transação de quem quer transacionar. Vamos lá, estamos em 2140, aí não tem bitcoins novos sendo criados. Acabou. Mas agora todo mundo que está minerando está ganhando só o spreadzinho dessa taxa de mineração. Só que qual que vai ser, vamos dizer que, sei lá, cara, não é pertinente porque o custo de oportunidade é alto, porque ele poderia pegar o dinheiro que está investido em máquina para fazer mineração fazer outra coisa. Isso não é um baita de um risco assim para todo o ecossistema de Bitcoin? Não, isso pode acontecer muito antes. Porque, por exemplo, hoje você tem o Bitcoin como sendo a referência do mercado de criptomoedas. Você pega a capitalização do mercado de mais de 2 trilhões, Bitcoin e o Ethereum, eles são responsáveis por uns 60% aí, 60% a 70%. E você consegue criar uma criptomoeda que ela é mais rápida que o Bitcoin, tão confiável quanto, com taxas mais baixas? Consegue, já criaram pelo menos umas 8 mil dessas. Caraca. Só que a questão é que o Bitcoin, ele ainda é aquela na qual as pessoas depositam mais confiança. Certo. No momento em que essa confiança, por algum motivo, deixar de existir, e todo mundo começar a sair do Bitcoin por conta disso, o valor dele pode ir a zero. Então não precisa chegar em 2140 para a gente ter esse problema. Isso pode acontecer muito antes. O ponto é o seguinte, né? Até o governo estão criando agora as CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies. É a proposta de real digital, de $1 digital, yuan digital, etc. Essas moedas elas serão mais rápidas,
elas serão, para quem confia em dinheiro estatal, tão confiáveis quanto o papel moeda. Elas podem fazer tudo melhor do que o Bitcoin. Elas só não conseguem fazer uma coisa hoje, que é não depender do governo, porque são criadas pelo governo. Então, o grande valor do Bitcoin, na minha opinião, não é em transações rápidas, porque muitas vezes não são rápidas. Não é em transação barata, porque as taxas impedem que fique, de fato, muito barato. O valor é que você tem algo descentralizado, inconfiscável e que não depende do governo. Se alguém criar outros ativos assim, esses ativos eles podem vir a eclipsar o Bitcoin muito antes de acabar as taxas lá em 2140, vindas da mineração de novos Então criptomoedas. a Bitcoin que tá numa posição bacana, né? Porque independente da cripto que for usada, tá ganhando dinheiro no spread de cada uma, né? Porque, pô, Na subida e na Bitcoin, volatilidade é nossa amiga, né? Se o pessoal perder o interesse, o preço estabilizar, o nosso negócio fica triste. Eu queria falar uma coisa interessante sobre isso aí, que a sua pergunta sobre acabou a recompensa de 6,25 ou a cada halving metade disso a ser criado em cada bloco que o minerador minera, né? Qual que vai ser o incentivo dele? Só para dar um exemplo, né? Hoje, nesse momento aqui, 6,37 bitcoins foi o total que o último bloco gerou. Foi $292 mil. Isso acontece a cada 10 minutos. Então, nada mal, né? Assim, $300 mil a cada 10 minutos. Caraca, velho. Mas não é o mesmo cara que resolve o problema. Tipo, são várias pessoas, assim, né? Só que isso aqui tem os bitcoins sendo criados, né? Mas separado disso, taxas são $5 mil, 12 centavos de bitcoin. Só que o que a gente está pensando é que, no longo prazo, o preço vai se valorizar e esses 12 centavos vão valer mais. Talvez não tenha esse problema do custo de oportunidade, porque apesar do gasto de energia ser muito grande para você conseguir minerar um bloco e tudo mais. Mas uma coisa que é chave no Bitcoin é sobre o ajuste de dificuldade, né? Quando o Bruno Perini deu um exemplo aqui apocalíptico também, mas não precisa nem de acontecer uma coisa muito grave sobre crise de confiança com o Bitcoin. O simples fato, é simples, mas é feio, né? A queda de quase 60% do Bitcoin agora, dos $64 mil para os 27, causou o seguinte: muitos mineradores falaram assim, não está compensando minerar, eu vou desligar minhas máquinas porque eu estou gastando mais com energia do que eu estou obtendo de criptomoedas. Consideração valorização futura. Exatamente. Então até aponta para o que você estava falando. Não adianta a valorização futura se ele não está conseguindo nem pagar a conta do mês, né? Então, certo. Enfim, mas o que acontece? Quando acontece isso, qual que é o período, Jonas? O intervalo de tempo que a rede se reajusta? Mais ou menos 2 semanas a rede recalcula a dificuldade. É uma quantidade fixa de blocos, né? Eu acho, e aí a cada 2 semanas ela calcula qual está sendo a dificuldade, qual que é o poder da rede de processamento e ela faz um ajuste para isso, para ficar equilibrado e o parâmetro definido são 10 minutos aproximadamente. Como que eu faço com a quantidade de mineradores que tem na rede para eles gerarem um bloco a cada 10 minutos? Então ele ajusta essa dificuldade automaticamente, o próprio software faz isso. É oferta e demanda no final. Tem muita gente querendo minerar Bitcoin, então vamos deixar a dificuldade mais alta. A rede ela faz automaticamente. Tem pouca gente porque as pessoas perderam confiança no Bitcoin. Aí volta a cair a dificuldade e dependendo pode chegar a ficar tão fácil que até um computador de casa poderá fazer isso no futuro. Exatamente. Então imagina Como era no começo do Bitcoin. São $5 mil no preço que está hoje, né? Imagina em 2140 qual que vai estar o preço do Bitcoin em moeda fiduciária, a gente não sabe. Se pegar previsões de modelos aí, no final do ano tá em $100 mil, daqui 2 anos tá em 1 milhão. Já bateu $100 mil, não bateu ainda não? Não, chegou a 60 e poucos. 60 e poucos, entendi. Eu lembro quando bateu $100 mil que já foi. Meu Deus! O meu desejo 2017. de fim de ano é o Bitcoin em $1 milhão sem que o dólar valha R$10, por exemplo. Vamos ver se eu consigo, né? Torçam por mim. Cara, é muito louco saber que tipo, um cara em 2009 ele conseguiu programar isso tudo. Ela tem atualização, tipo, a rede blockchain do Bitcoin, ela tem atualização? Alguém atualiza? Quem atualiza? Como é que funciona isso? Ele é um código open source, né? Tem um GitHub lá, que ele foi feito o upload lá dentro e as pessoas rodam aquele software e ele pode receber contribuição de qualquer programador, basicamente qualquer isso, um né? pode submeter... sugerir mudanças, né? Algum grupo de pessoas tem o poder de mergear, ou seja, de incorporar essas propostas de alteração ao código principal e cada operador de nó, Bitcoin, por exemplo, é um operador de um nó de Bitcoin. Ele pode optar por baixar essa versão nova ou não. Então, qualquer um pode, por exemplo, pegar aquele código aberto, falar para qualquer um fazer um fork do código e mudar alguns parâmetros, fazer um novo Bitcoin. O que você precisa... A parte difícil é você convencer todo mundo a migrar, a abandonar. É mais ou menos como tentar falar assim, eu quero que o português seja agora a língua franca do mundo. Você pode tentar. Até o português é uma das línguas mais faladas do mundo, né? Mas você convencer a gringaiada, que já aprendeu inglês desde menino, a falar
Galera, português. parou tudo. Vamos erramos mudar. aqui. Cultura inglesa. Porque português é complicado. Tem né? até Esse um uma exemplo fácil, disso, né? e que ele é bem representativo pelo seguinte: a gente está vivendo esse tempo onde as empresas que têm uma preocupação com ESG estão valendo mais, né? Tem fundo que só pode alocar em empresa que tem essa preocupação com o ambiente, né? Environment, Social Governance. Se a gente for pegar o Bitcoin, apesar do que é falado aí em termos de, nossa, gasta mais energia do que a Argentina, o que na minha opinião só mostra o quanto a Argentina está ficando irrelevante no contexto mundial, o Bitcoin é um dos ativos mais ESG que existem. Porque para mineração, mais de 70% da energia hoje já é de fontes renováveis, porque como a maior parte do custo de mineração vem de energia, então há um grande estímulo para que os mineradores eles aloquem os recursos próximos a locais onde a energia é barata. E fonte renovável é mais barata do que fontes não E renováveis. está sendo desperdiçada normalmente. Exato. Até na Rússia tem iniciativa feita pelo Estado russo, pela Gazprom, de colocar mineração de Bitcoin próximos a locais onde gás natural era desperdiçado, no processo de descoberta de petróleo, por exemplo. Aí você pega o S na parte social. O que é mais preocupação com as pessoas do que devolver o poder financeiro para elas? Um afegão poder fugir do Talibã? Ou uma pessoa na Argentina poder ter acesso a um dinheiro que não é desvalorizado continuamente pelo governo argentino, na Venezuela igual? E na parte de governança, a gente vê também uma governança muito forte, porque foi como o Jonatas falou. Você é um minerador de Bitcoin. Você olha o Bitcoin e fala, cara, isso aqui era para ser um dinheiro, era transação barata e rápida. O Bitcoin hoje não está assim. Vou propor uma melhoria. Eu quero um bloco maior, onde a gente consiga confirmar mais transações a cada 10 minutos. Aí você deu essa ideia, parte da comunidade escolhe te seguir, parte não. Você cria um Bitcoin novo. Foi o que aconteceu em 2017, quando criaram o Bitcoin Cash. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Então, o Bitcoin que existe hoje, ele ainda é o mesmo código que está rodando lá de Satoshi Nakamoto de Exatamente. 2009. Não o mesmo, porque às vezes todo mundo resolve embarcar na tua melhoria. E aí, Bitcoin- deu uma mudadinha. Entendi. Mas ele é muito parecido. Ele é, É, mesmo as regras das básicas. regras de Exatamente. consenso, ou seja, o Bitcoin está estabelecido, por exemplo, que são 10 minutos a cada bloco, e que a Tamanho do justificabilidade bloco. a cada 2 semanas e que o halving a cada 4 anos. Se você mudar qualquer uma dessas regras fundamentais do Bitcoin, Já é você outra criptomoeda. fica incompatível com a rede que existia antes. Tá bom. Então você vai produzir, quando você produzir um bloco com o seu novo software e propagar para a rede, ela vai olhar e falar, esse bloco é inválido, descarta o seu bloco. Aham. Então, efetivamente, você bifurcou a moeda. E foi o que o Bitcoin Cash fez. Ele fez uma mudança numa das regras de consenso, que era o tamanho máximo de bloco. Então, o primeiro bloco que foi produzido com mais do que... Nem foi isso, eles fizeram algo que forçava em determinado bloco a bifurcação. Eles já produziam um bloco inválido que era rejeitado pela outra rede. Então, velho. as regras de consenso não mudam, mas o código do Bitcoin muda muito ativamente. Ele é o projeto das blockchains que eu acredito que ainda é o que recebe mais alterações, por incrível e mais paradoxal que pareça. Né? Mas aí, Mas tipo, são eu tenho como otimizações. concordar com uma mudança dessa, mesmo sem saber. Por exemplo, se eu compro o Bitcoin hoje, então, teoricamente, é da versão que está atualizada hoje aqui. E aí, a galera, todo mundo muda a rede de Bitcoin, mas fala, pô, show de bola, vamos começar a usar assim. A Bitcoin que eu comprei antes ainda é válida nessa nova rede? Eu acho que você concordar é uma coisa. Agora, pensa que você está no comércio internacional e que seus parceiros comerciais usam dólar. E aí um cara de Zimbábue cria uma moeda nova em Zimbábue. Fala, agora a gente vai ter a melhor moeda do mundo. E aí você vira para o seu parceiro comercial. Eu quero que agora a nossa negociação, eu envie dólar de Zimbábue para você. Ou você me... Então, convencer seus parceiros comerciais a também valorizarem essa moeda que agora é diferente ali, é outra história. Então, é como... E até o Bitcoin... Mas quando aconteceram os forks, quando foi criado o Bitcoin Cash, a mesma quantidade de Bitcoins que já existia continuou existindo, né? Você, na prática, eu já tinha Bitcoin nessa época, eu não votei para isso acontecer ou não. Né? Os mineradores que eram os caras que tomaram as decisões, quem tinha os nós baixados no computador. O que aconteceu na prática para quem tinha Bitcoins? Eu acordei com dividendos do Bitcoin, digamos assim, né? Porque eu tinha, vamos supor, 2 Bitcoins na época. Eu continuei tendo os 2 Bitcoins e eu ganhei 2 Bitcoin Cash. Então surgiu uma moeda nova na minha carteira. Você não migrou tudo para Bitcoin você Cash, opta não? por Não. preservá-las, ou você pode, por exemplo... Eu acredito... Muita gente fez isso, né? O pessoal escolheu um lado. Falei, agora eu tinha 10 Bitcoins e agora eu acordei com 10 Bitcoins e 10 Bitcoin Cash. Aí eu acho que isso aqui não vai valer nada, não. Vou vender meus Bitcoins Cash por mais Bitcoins. Ficou com 11 Bitcoins. Entendi. Ou falar assim, não, esse Bitcoin Cash é o futuro. Vendeu os Bitcoins dele e ficou
com 100 Bitcoins Cash. Entendi. Porque a relação de preço não na foi época era exatamente. tipo, de 10%. E o Bitcoin Cash subiu muito menos do que o Bitcoin no final. Então, quem escolheu o lado errado, por exemplo, Total. acabou tendo um menor ganho. Ele está mais ou menos Caramba. 1 centavo. Só posso mudar disso rapidinho em relação à parte do ambiental lá que você estava falando. Eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Tipo assim, eu fico imaginando assim, vamos lá. Eu acho que o intuito é que mais pessoas minerem, né, Bitcoin. Se mais pessoas minerando Bitcoin, a pessoa vai minerar de casa, né, o Bitcoin. Como é que a gente consegue saber de onde vem a energia que ela está usando para mineração? O intuito, eu não diria que é de que mais pessoas minerem, porque hoje a mineração é um processo extremamente competitivo para você resolver esses problemas. De modo que, para minerar, quem consegue fazer isso hoje é o cara que pega um capital, é uma indústria intensiva em capital, compra equipamentos específicos para isso hoje, que são bem mais potentes, né? E, além disso, em locais onde a energia é mais barata. Porque aqui no Brasil, a gente está pagando tarifa 2 de energia, vai se tornar inviável a mineração. Não compensa uma pessoa física minerar Bitcoin da casa dela. Algumas outras criptomoedas a pessoa até consegue minerar, porque o hash power da rede é pequeno, né? O poder de processamento da rede é pequeno. Mas Bitcoin, Mas esquece, no Bitcoin, assim, não. impossível. E o Bitcoin ele é um sistema muito transparente, né? Então, é mais fácil você auditar e ver quanta energia ele gasta do que se a gente for comparar, por exemplo, com um sistema financeiro tradicional. Já teve um estudo feito por Cambridge que ela falou, olha, só os equipamentos ligados na tomada em stand-by nos Estados Unidos gastam mais energia, se não me engano era 2 vezes ou 1,5 vezes mais energia do que o Bitcoin em um ano. Sendo que o Bitcoin é um sistema de pagamento completo. Eu faço uma transação com o Breno, a gente liquidou o sistema. Se fosse fazer uma transação com o Breno, por exemplo, fosse comprar o curso que o Breno vendeu, o que ia acontecer? Ia ter um Hotmart no meio envolvido, tem um cartão envolvido, tem bancos envolvidos, então uma série de intermediários. Se a gente for calcular a pegada de carbono disso, é muito mais difícil, porque tem que ver todos esses intermediários. De modo que o sistema financeiro tradicional, ele gasta bem mais energia do que o Bitcoin. Lógico que tem muito mais gente usando, mas até em termos proporcionais, isso deve acontecer. Sendo que, se a gente for pegar a média de energia limpa usada no mundo, essa média fica em torno de 20%. Para a mineração de Bitcoin, ela já passa de 70%. E por conta disso, como o cara que ele explora uma fonte de energia renovável, ele tem vantagem competitiva, é uma indústria muito competitiva, o estímulo é que para daqui a pouco alguém chegue lá na hidrelétrica que a gente tem em Itaipu e fale assim, cara, tem muita energia desperdiçada aqui que a gente não consegue levar adiante. Deixa eu colocar a mineração de Bitcoin aqui, pago uma taxa para vocês. Bora, vocês Breno. ganham mais Bora, dinheiro. Breno. Bora. Tá até anotando ali, ideia já. boa, né? Entrar em Já contato tá com aqui, Itaipu. Mas é isso que acontece. Entendi. E até olhando pelo lado social, assim, a gente tem que olhar qual que é o custo social das políticas monetárias, principalmente dos países que exageram na dose com a inflação, hiperinflação. Quanto que isso custa em qualidade de vida, em sofrimento humano? Quanto que as guerras que são financiadas somente por causa do privilégio exorbitante de criar moeda, né? Porque os governos, se fossem financiar guerras somente com cobrança de impostos, as guerras não teria tido Segunda Guerra, não teria tido O lastro Primeira. ouro sempre acabou em épocas de guerra. Tem uma frase não é Sêneca, mas é Heráclito, que ele falava que a guerra é a mãe de todas as coisas e é a mãe da inflação. Você tinha lá uma paridade da moeda fiduciária, né? Não era fiduciária ainda, da moeda estatal com ouro. Chegava a guerra, um conflito existencial, aí você começava a criar muito mais moeda do que reserva de ouro para pagar os custos do conflito. Aí depois você vê como é que volta com o lastro ouro, se volta ou não volta. Então imagina se fosse alguma coisa realmente escassa e limitada. Será que o pessoal ia gastar essas reservas na guerra de fato? E a gente até que fala, o Bitcoin é pacifista, no final das contas. Olhando para a questão que você colocou, assim, se eu tenho um ganho de produtividade e com a impressão de mais moeda, você faz um offset disso aí, você neutraliza esse efeito e mantém os preços iguais. Mas para quem que vai essa moeda? Ou seja, quem é que está se beneficiando? E quem que está perdendo? Ou seja, haveria um benefício social, claro, do ganho de produtividade, que é a diminuição do preço das coisas. A gente vê isso em equipamento de informática, né? Tipo, o smartphone está na mão de absolutamente gente no mundo inteiro tem acesso a um computador de mão. Ou seja, o ganho de produtividade aí foi muito mais rápido, mais veloz do que o aumento da base monetária. Mas não é assim no restante das coisas. Ou seja, a gente teria comida mais barata, medicamentos mais baratos, tanta coisa estaria mais barata na mão das pessoas se não fosse
esse objetivo assim, de tentar fazer estabilidade de preço. E o que eles falam de estabilidade de preço? Além de eu te tirar o benefício da diminuição de preço, eu ainda vou fazer as coisas ficarem mais caras com o tempo. Ou seja... Por favor, termine. Você falar ou seja, achei que você já está acabado. Mas o Jonatas até ele questionou. Quem é beneficiado por isso? É muito claro, é o governo, pô. Tinha um banqueiro francês que lá no século XVIII ele cunhou um termo que entrou para a história como efeito Cantillon. Era o Richard Cantillon. O que ele viu? Você tem um nível de preços e tem uma moeda estatal. Aí o governo vai e cria mais moeda. Então, nesse momento, aquele dinheiro novo consegue comprar as coisas pelos preços normais ainda. Sim. Só que conforme esse dinheiro ele vai rodando pela economia, as pessoas com mais recursos, então tem mais demanda, pela mesma oferta de bens e serviços. Os preços tendem a aumentar. E aí, quem é beneficiado? Quem tem acesso ao dinheiro no começo. Que é quem? O governo. Quem que é prejudicado? Quem tem acesso ao dinheiro no final, que geralmente são as pessoas mais distantes do poder. Aí, quando o nível de preço sobe, o que o governo faz para manter a vantagem dele? Cria mais dinheiro. E esse ciclo vai acontecendo. O governo ele só quer que esse ciclo não aconteça muito rápido. Ele quer sempre uma inflação pequenininha, né? Porque um outro benefício dele também é que governos são os maiores devedores do mundo. Então, se você tem uma dívida de 1 trilhão e no ano que vem 1 trilhão está valendo um pouquinho menos, inflação é muito bom para o cara que está endividado. Você rouba do poupador, né? É um imposto do qual a gente não consegue fugir, a não ser que você invista, e aí você provoca um processo de financiarização no mundo. Hoje a indústria financeira tem muito mais importância do que tinha no meio do século XX, quando você pega filme americano e os caras poupavam dinheiro em lata de biscoito. Se alguém faz isso hoje, o cara está ficando mais pobre a cada dia que passa. Naquela época, com lastro ouro, você não tinha muita inflação e as coisas até reduziam de preço. Você pega filme americano, né, de cowboy, o cara falando, quanto é que custa esse cavalo aqui? 10 centavos. Porque a moeda comprava muita coisa. Hoje em dia, os preços eles estão em patamar irreal. Né? E eu acho que uma coisa legal falar também é que não necessariamente deflação é boa, né? Porque justamente pelo que você falou, quando a gente tem a crença absoluta de que no futuro o valor da moeda vai ser maior do que no presente, você tende a não consumir. Só que se você não consome, você acaba interferindo em toda uma cadeia de processos de produtividade que deixa de enriquecer porque você não gastou o seu dinheiro. Então, as empresas param de vender. Se elas param de vender, elas param de lucrar. Tem que demitir pessoas. Gente desempregada tem menos dinheiro. Sim, os preços diminuem, mas talvez não pelos melhores motivos aí, né? Mas tem um ponto aí, Breno. Porque, por exemplo, se você tem essa crença de que vale a pena poupar para ter mais no futuro, você evita o consumo, certo? Sim. A gente já tem essa crença, todos nós aqui, que a gente investe. Exato. Sim. Então, mesmo investindo, a gente ainda consome. Porque o consumo ele é tácito. É uma ideia da escola austríaca. A gente é mortal. A gente tem que consumir. A gente tem que consumir. Então, há limites, né, para o pensamento de longo prazo, porque a barriga ronca e as crianças têm que comer. Então, você é obrigado a consumir alguma coisa. E a gente já vê até que, no mercado de tecnologia, por exemplo, quando lança um iPhone novo, o preço do iPhone é mais alto. E mesmo assim, tem fila nas lojas. E todo mundo sabe que daqui a um ano aquele iPhone vai estar mais barato. Então, por que as pessoas escolhem pagar mais caro naquele momento, mesmo sabendo que no futuro o preço vai ser mais barato? Porque elas querem ter acesso naquele momento. Então, mesmo que o dinheiro fosse deflacionário, a gente teria menos consumo? Muito provavelmente sim, teremos menos consumo. Mas teríamos um consumo mais consciente. Então, não vejo como algo tão ruim. E as nações mais ricas são as que poupam e investem melhor, Exatamente. né? Porque se o pensamento que a gente tem é equiparar investimentos com o poder deflacionário da moeda, o que a gente está fazendo é basicamente aumentando o nosso poder de gastos no futuro, em detrimento do presente. Então, na verdade, a gente só está trocando o aumento de produtividade de curto prazo, que seria de X, versus um aumento de produtividade 2X, se você consegue ter uma qualidade de vida melhor para gastar mais lá na frente. Né? Eu vou colocar um pouco de escola austríaca aqui, porque assim, se você diminui o consumo no presente, você acaba aumentando a poupança, e a poupança é o estoque de capital disponível para investimento. Então, você vai aumentar investimento, porque você tem mais disponibilidade de capital para investir, ou seja, em vez de produzir bens de consumo, vou criar bens de capital, que lá no longo prazo aumenta a produtividade. E eu vou ter mais produção. Com mais produção, você tem mais riqueza. E quando o dinheiro está na mão de empreendedores, eles inovam, não? Exatamente. Eles produzem coisas melhores e mais baratas, sempre. Com certeza. Cara, deixa eu voltar aqui na questão do uso de energia, porque teve uma coisa que, para mim, acho que é muito legal ser pautado aqui. O Bill Gates
é completamente contra, né, criptomoedas pela justificativa do consumo não sustentável dessa energia. E aí você pega os gráficos dizendo o consumo de energia relacionada a criptomoedas aumentou em não sei quantos % e você não consegue medir de onde vem essa energia, justamente sendo prejudicial para o meio ambiente. Mas com base no que vocês falaram, eu quero agora, né, que vocês me digam se foi isso basicamente, é que não necessariamente o consumo de energia está sendo insustentável. É que, basicamente, o consumo ele migrou de uma ponta para outra. Então, por exemplo, enquanto uma pessoa ela poderia fazer uma transação utilizando toda a cadeia com banco, cartão de crédito, com a Hotmart, agora isso tudo consome energia, está basicamente fazendo isso pelo Bitcoin, né, que, pelo que vocês falaram, provavelmente vai ter um consumo ainda menor. Ou seja, quando você analisa somente o gráfico do aumento do consumo de energia para Bitcoin, você está desconsiderando que você teve uma redução na outra ponta ali. Foi isso, mais ou menos? Exatamente. Os benefícios que o Bitcoin traz, né? Acho que o Bruno Perini falou sobre ESG, né? Então, tipo, existe um incentivo por várias razões, que a gente poderia entrar em detalhes, mas por várias razões existe um incentivo e o principal deles é o financeiro, né? Como que eu economizo energia para minerar e ganhar mais bitcoins? É isso que os mineradores estão pensando o tempo inteiro. Então, eles vão buscar soluções sustentáveis para isso. A parte social de você entregar... São bonzinhos. Exatamente. Eles querem lucrar mais. Melhor recurso. Não é da benevolência do padeiro que você espera o seu café. Exatamente. Se a gente estivesse gastando uma Argentina de energia para eliminar a malária do mundo, o Bill Gates estava a favor desse gasto de energia. Eu quero perguntar pro Bill Gates, a sua indústria é movida ao quê, meu filho, né? Tudo é energia eólica, a sua indústria, né? Não, pô, é movida a energia. E aí eu pergunto, ele questiona o gasto de energia com videogames, que também não para de crescer, porque hoje você tem muito mais gente jogando. Quando era criança, só criança jogava. Hoje, criança é adulto, é idoso jogando videogame. E videogame é grande parte do patrimônio dele, né? Pois é, ele vende lá o Xbox, né? Ele não questiona o videogame. Então é muito fácil para um cara que ele cresceu com a moeda, se não a mais forte, uma das mais fortes do mundo, que é aquela utilizada como meio de troca internacional, como reserva de valor ainda por bancos centrais, né? Os caras têm reserva em dólar. É muito fácil para esse cara, igual foi pro Charlie Munger, o sócio do Buffett, falar que o Bitcoin é uma evolução, né? Não precisamos do Bitcoin. Agora, fala isso para quem está no Afeganistão, na Argentina, na Venezuela, que não tem acesso a dólar. Porque você tenta mandar dólar para um venezuelano, vai usar um banco. Os bancos lá são estatais. Bateu no banco, vai ter uma cobrança de imposto tão alta que se esse dinheiro for parar na mão do cara, ainda vai parar convertido já. Não serve para nada. Então, o Bitcoin para esses caras é muito importante. E aí vem essa questão de quem pode dizer qual é o gasto de energia correta ou não. Mesmo que o Bitcoin gastasse muita energia suja ainda. Quem pode falar, esse gasto vale a pena, o de videogame, por exemplo, e o do Bitcoin, esse aqui já não vale a pena. Tem um árbitro mundial, assim, para determinar isso? E não deveria ter. Prepotente. E ainda tem a questão do ganho de produtividade, né? Usar combustíveis fósseis levou a indústria a produzir tantos bens que tornaram a vida nossa muito melhor, né? Acho que eu já ouvi você falando que um rei... o Rockefeller, por exemplo, mas também serve para um rei antigo. O Rockefeller, num ranking que a revista Forbes soltou uma vez, ele era tido como o homem mais rico que já viveu na história da humanidade. E aí tem um ponto interessante. Qualquer pessoa de classe média hoje do Brasil vive melhor do que o homem mais rico que já viveu. Porque o Rockefeller passou boa parte da vida dele sem luz. E o ponto é nem que não existia já a energia elétrica em casa. Existia, mas como ele era um magnata do querosene, ele não ia usar o concorrente. Durante muito tempo ele não usou energia elétrica, inclusive fez campanha contra, então só no final da vida. Então veja, né, aquilo que era um benefício que reis não tiveram, que o Rockefeller não teve, é acessível para todo mundo graças à inovação, à alocação de capital. Então deixa a alocação acontecer, né? É lógico, e se a gente considerar também a quantidade de energia que chega na Terra e que não é aproveitada, o problema não é o aumento do consumo de energia, mas do aumento insustentável se vier em detrimento de essa energia ser usada para talvez outras causas sociais. O que, pelo que eu estou entendendo, não é o caso. Mas você fala, energia geotérmica, energia solar, energia eólica, ainda pode ser muito melhor implementada em diversos lugares do mundo para que a gente consiga aumentar. Inclusive, tem uma escala chamada de escala de Kardashev. Vocês já ouviram falar? Não conheço. A escala de Kardashev mostra o nível de desenvolvimento de uma civilização com base no seu consumo energético, né? E aí, ele tem os 3 tipos de consumo. O tipo de nível 1, que é quando você consegue usufruir de toda a energia de um país, né? Aquela energia de um país, perdão, de todo um planeta, que é aquela energia que chega do Sol até a gente. Você conseguindo captar e ter um uso para isso, você chegou numa civilização do tipo 1. O tipo 2 é o que consegue captar toda a energia do seu sistema solar, então no caso do Sol como
como um todo, para aquelas mega estruturas, né, chamadas de Dyson Spheres, e o tipo 3 é que consegue de uma galáxia. E aí, né, na escala de Kardashev, você pega a Terra, estaria tipo em 0,72, porque é uma escala logarítmica, né? Ela sobe no nível assim, muito proporcional. Então existe muito ainda pelo qual a gente consegue considerar que dá para consumir de energia sem ir contra a produção de energia do nosso próprio planeta. Então seria muito incondizente assumir que basicamente o aumento de consumo é a causa do problema. Né? Não, e também tem um ponto que é a hipocrisia dos governos, né? Os caras ficam falando isso, mas estão querendo taxar a energia solar que o cara gera em casa hoje. Então você investiu lá em painel solar e fala, não, agora você vai ter que pagar um imposto sobre a energia que você gera para você mesmo. Imposto mesmo sobre que o você não sol, esteja né? conectado na rede elétrica. Caraca, velho, teve isso, Tá tendo, cara. Puta, A verdade é que os impostos vão aumentar no futuro. Isso vai acontecer aqui no Brasil. O Estado gasta mais do que arrecada, então toda Vocês hora viram vão querer aumentar impostos. Com a nova reforma tributária, falando que diminui em 52 bilhões a arrecadação do governo. É meio esquisito você olhar isso daqui, né? Você pensa, putz, será? É isso aí, o que você acha? Eu acho que é mentira. Até porque, na iniciativa que eu vi anteriormente, né, estava aumentando o imposto. E se a gente for pegar o imposto no final, o que a gente está vendo agora? E até sair o podcast talvez mude já. Mas eles estão aumentando o imposto sobre empresas. Então a carga no final, a alíquota final vai ficar mais alta, porque eles reduziram um pouquinho. Empresas? Para empresas. Eles estão aumentando o imposto para empresas. Que eu vi que ia sair de 15% para 8%, né? Então, tem uma pegadinha aí, porque você tinha o IRPJ, né, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que são nomes bonitos para imposto. Bonito demais, Você contribuição somava social. os dois, dava 34%. Aí eles reduziram o IRPJ, reduziram a CSLL, mas criaram o imposto sobre dividendos. Sim. E aí, somando as alíquotas, no final você tem uma alíquota mais alta. Não é somando, né? Fazendo a conta proporcional fica mais alta. E aí eles reduziram o imposto de renda para pessoa física. Então, agora, quem fica isento de imposto é o cara que ganha um pouquinho menos do que 2 salários mínimos. R$ 1.903 o cara está isento. Vamos passar para 2.500. Que bonzinho o governo. Só que você bota 5 anos de inflação em 5%, esse cara está pagando imposto de novo. Então, essa combinação de inflação crescente com imposto de renda fixo, isso vai fazer com que daqui, se a gente não mudar a tabela de imposto e tiver 5% de inflação ao ano, daqui a 30 anos está todo mundo pagando 27,5%. Então é uma malandragem do governo, no final das contas. E reforma nenhuma do governo, no final, vai trazer menos impostos pelo seguinte, imagina uma reforma chegando lá no Congresso. E vamos imaginar que o Paulo Guedes conseguiu fazer um negócio de outro mundo. Ele conseguiu ao mesmo tempo diminuir impostos e aumentar a arrecadação do Estado. Como? O cara fez mágico, o cara é um gênio. A hora que bate na mão dos deputados, o deputado olha assim e fala, poxa, mas tá tirando imposto da prefeitura no final das contas. Foi o que aconteceu com o RPJ, ia reduzir mais, e CSLL também, reduzir mais, reduziu menos. E eu vou ser prefeito daqui a algum tempo. Tá tirando imposto do Estado, e eu vou ser governador. Vamos aumentar um pouquinho essa parte aqui então, porque no final quem está representado ali é a classe política. E lá dentro a gente pode resumir que nós temos 3 tipos de político. Aquele que, por ideologia, quer um Estado menor, então ele quer menos arrecadação, que é a minoria. Tem o cara que, por ideologia, ele quer mais arrecadação, ele quer um Estado maior. É o cara de esquerda, por exemplo, geralmente ele quer mais Estado. E tem o pessoal da direita também, que só discorda em pautas sociais, mas também quer mais Estado, que é um Estado presente. Certo. Esses são maioria. E você tem um grupo que não tem ideologia nenhuma, que é o centrão. Mas esse cara, geralmente, ele quer aumentar o próprio poder. E onde que um político é mais poderoso? No Estado que tem mais recursos na mão dele ou que tem menos? Tem mais, né? Então, qual é a chance de chegar uma proposta lá que seja boa pra gente? Lógico É que você é a muito minoria, pequena, né? cara. Acho É muito que até pequeno. nisso o Bitcoin é mais democrático, né? Porque se você quiser entrar num outro sistema, por exemplo, como o Bitcoin Cash, né? que Exatamente. Você pode. Agora, se você quiser criar uma nova moeda para o Brasil e começar a utilizar, você não pode. Você tem que continuar utilizando o real, você não ser preso. lei de Então, curso até forçado. nisso, o Bitcoin é mais democrático, mas é ESG do que o governo. E aí os caras criticam o Bitcoin. Né? Exatamente. Galera, agora a gente vai chegar para o momento final aqui do podcast que a gente chama de Momento Papo Rec. Qual que é a ideia? A gente vai fazer algumas perguntas para vocês, só que tem uma regra. Elas têm que ser respondidas em uma frase. Uma né? frase? Caso ache impossível, a gente vai até 1 minuto de resposta, mas idealmente uma frase. Então, eu vou começar a fazer, né, Israel, Perini e Jonas aqui, mas assim, ó, papum, beleza? Beleza. Então vamos lá. Israel, por que investir em Bitcoin? Porque é a melhor invenção tecnológica dos últimos 1000 anos. Tá bom, boa. Perinão, qual que é o maior pensador da antiguidade?
Se eu não responder, senão vão até me bater na rua. Né? É o Sêneca. Cara, rapidão, antes de continuar, só por matar a curiosidade aqui. A primeira vez que eu vi de Sêneca foi, obviamente, através dos inúmeros cortes que você posta falando sobre ele. Eu não sei se é até porque, realmente, assim, você fala tanto sobre o cara, ou você faz parecer que você fala tanto porque você pega especificamente os cortes e você fala dele. Mas assim, o que ele fez, o que ele é, pra quem não sabe, que eu não faço ideia. O Sêneca é um filósofo que ele viveu no começo ali do Império Romano. Ele pegou no século I, né? Ele estava vivo na época do imperador Calígula, pegou o Cláudio e foi tutor do imperador Nero, que entrou para a história como imperador louco. Ele também foi o homem mais rico da época dele. Ele tinha uma fortuna, variam as fontes, de 300 milhões de denários, que era uma moeda de prata de 4,5 gramas no início, ou de sestércios, era uma outra moeda, mas enfim, ele era o homem mais rico da sua época e ele era um dos expoentes do estoicismo, que é uma filosofia que ela é diferente de correntes filosóficas mais antigas, né? Tinha os pré-socráticos que tratavam do conhecimento do cosmos. Tinha lá Demócrito que criou o conceito de átomo, né? Falou, se você dividir essa caneta aqui até o final, vai chegar na parte tão pequena que é indivisível. Você tinha o Tales tentando ver o processo de evolução, falando que a vida veio da água, o cara pensando no sol, na lua. E aí, com Sócrates, isso mudou, a filosofia virou uma espécie de caminho para aprimoramento moral. E dentro do estoicismo existe isso. É uma filosofia onde, basicamente, eles dizem para você focar naquilo que você pode controlar e aceitar o que vem da natureza, né? O que está fora do seu controle. Até citando uma frase do Sêneca que eu gosto muito. E serve para exposição em Bitcoin. Chegou, galera. Para responder a questão que você fez para o Israel, né? Por que ter Bitcoin? Ele tinha uma frase onde ele falava: o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então, é tão assimétrico que se você compra e a fortuna decide que esse negócio vai deixar de existir, você perde o que você investiu só. Mas, se a gente for pegar a subida desde a criação do Bitcoin, né? Poxa, já custou $1 esse negócio. Na verdade, teve época onde $1 comprava mais de 1.000 bitcoins. Certo. E agora o negócio está custando aí, chegou a custar $64 mil. Da pandemia pra cá, eu lembro que você postar um conteúdo que, assim, se a pessoa tivesse 5% de exposição da carteira de investimento dela em Bitcoin, ela tinha dobrado a carteira, né? Só aquilo. Não sei se chegava a dobrar naquela época, mas praticamente isso aconteceu. Os 5% poderiam puxar a carteira toda e dobrar, dependendo de quando ele comprou. Certo. Então é bizarro. Mas o Sêneca, ele é um cara que ele tem ideias muito boas sobre estoicismo, e eu gosto dessa filosofia porque ela me leva a ser uma pessoa melhor. Eu era um cara muito nervoso quando era mais novo. E na internet também, nervoso no sentido de discutir, entendeu? De chegar a brigar. Entendi. Então, Igual esses maximalistas do Bitcoin aí, esses Precisão libertários. se colocar sobre intolerância e Isso, então o estoicismo me ajuda a ser uma pessoa mais paciente. E qual que é a obra ou as obras do Sêneca aí que a galera pode conhecer Aqui me impede de Sêneca, né? pegar uma arma e sair atirando nas pessoas na rua, às vezes, dependendo do que acontece na internet, é o chamado Sobre a Ira. Sobre a ilha, tá bom. Porque ele fala sobre caminhos para você se comportar ou até curar um homem irado, né? Mas ele tem vários livros. Ele tem muitos. Ele tem uma obra dele que é dividida em 3 volumes, geralmente, que é chamada Cartas a Lucílio ou Cartas a um Estoico. Onde ele fala de vários temas, né? São várias cartas diferentes. Aí tem sobre a felicidade, sobre a família, sobre a brevidade da vida. Então tem muitas coisas legais assim na filosofia do Sêneca. Caraca, então aí, galera que sempre quis saber de onde é que veio o Sêneca, mano, tá dando todo o storytelling aqui. Eu não sabia mesmo, eu escuto você falando 2 anos todo dia e não sabia. Não, pois é, Foi e interessante. assim, às vezes, cara, é até bom, usando porque, destaque. vamos ter uma conversa com o Perini, você sabe que ele vai falar de Sêneca, entendeu? Pra pelo menos você ficar na mesma página, você pode se embasar ali um pouquinho antes de chegar no papo. E Tem muita coisa pra ler. ele fala essa frase dele há 2 vezes do WhatsApp agora, assim, achando que todo mundo, tipo, absorveu. Eu tô, tipo assim... Toda vez ele fala a frase, eu fico impactado. Se a gente for procurar, tem frase pra tudo, porque ele tem uma obra muito extensa sobre vários assuntos. Vai pegar, sei lá, uma frase sobre dívida e economia. Ele tem lá, a economia por si só é uma fonte de receita, né? Você pega a frase sobre incerteza da vida, sobre empreendedorismo, sobre pensamento de longo prazo. Tem de tudo lá. Então é uma obra muito bacana de ser lida. Show de E eu bola, gosto muito cara. de história romana, né, cara? Então... Logo junto com a Bíblia, tá? As obras mais importantes e relevantes pra gente aprender. E o Jonatas, agora contigo, irmão. Papo, hein, cara, lembrando. E aí, criptomoeda vai ser natural no futuro? Inevitável. Esse Foi uma boa, eu não digo, Inevitável. Caralho. Inevitável. Fiquei impactado agora. É uma ideia que não tem como ser desfeita, porque ela já está em cabeças demais e existe um grupo grande demais de pessoas que não vão desistir dessa forma de fazer as coisas.
Brabo, cara. E Israel. Bom, é basicamente a mesma pergunta aqui, né? Eu vou fazer outra então, cara. Quando é que a Biscoint vai fazer IPO? Nossa, É porque essa agora é só o pesada, Perini hein? que tem participação, né? Aí você não deixa a galera poder usufruir disso também. Não, qualquer Achei 25 milhões eu vendo a minha parte, a gente faz o negócio. Tá ligado? É porque já entrou 5 vezes menos, né? Ó, Tá eu não fazendo- sei se a gente. Como que vai ser a estratégia até lá, né? Até o período de fazer um IPO ou uma aquisição, a gente não sabe como que vai ser, mas eu vou deixar. CMO, né? Diretor de marketing, vou fazer a nossa propaganda. O Perini multiplicou o capital dele por 5 em um ano, depois que investiu no Biscoint. Então, Mas se é a legal, gente fizer cara, o IPO, mas fica a dica Não é aí. legal Foi você menos falar de um isso e ano. não falar como a galera pode participar, Foi entendeu? menos de um Pô, ano. agora, a não ser que tenha um baita investidor aqui, que era o Zap que é aqui do Israel, pra depois fazer o pitch, né, cara? Vocês estão fazendo a rodada quando? Nós estamos participando de um agora, né? Estamos finalizando ela, tá na fase contratual e tudo mais. Já tá feita a proposta, já aceitou, então? Só Já, assinar. exatamente. A gente já tem a carta de intenções assinada, já foi feita do diligence, a gente já está bem avançado, tá só esperando assinar contrato mesmo. Pô, que massa, velho. Mas tem plano pra IPO ou não acho que precisa disso? Acho que eu vou Quando é deixar que vai pro ser Jonas. do Grupo Primo? Vamos sincronizar. Cara, se a gente falar que não começou a pensar em IPO, com esse mercado, né, onde tudo está sendo lançado e subindo pra caramba, é mentira. Mas Pô, teve não Coinbase, tem. né, que fez o... Teve. Foi na Nasdaq, né, que eles fizeram. Exatamente. Foi, estourou, Nasdaq. foi um baita de um IPO da Coinbase. Depois mas caiu já tudo. caiu pela tudo. metade, O né, IPO mas- foi brabo, né? O IPO, a empresa agora está com tanto recurso que ela pode fazer um monte de coisa, né? Pois é. Tem muita empresa que fez um IPO na hora certa, a empresa nem era tão boa assim, mas como botou muito caixa para dentro, agora ela consegue ficar boa. Então é um ponto interessante. A gente espera fazer um IPO no horizonte de, sei lá, 2 anos. Mas. Que legal, cara. Caramba. São planos para o futuro. A gente já tem alguma exchange aqui no Brasil que tá na bolsa? Na Ainda bolsa, não, ainda não. Mas Talvez você tem possa algumas ser que primeiro. já estão com valuation de dezenas de bilhões. Entendi. Já tem. É um mercado que tá muito aquecido. E agora também, no mercado financeiro, a gente sabe disso por causa dos nossos negócios, né? Tem gente com tanto capital e observando assim aonde que tem oportunidade ainda, que o mercado tá o tempo todo alguma aquisição rolando. Você tem o caso da Melius, que comprou o Alter Bank, que era uma startup de criptomoedas. Então, basicamente, o valuation daquilo, a hora que saiu a negociação, eu falei, cara, a gente tá barato. Olha quanto é que eles estão pagando nos caras. A gente tem muito mais usuário. Pois é. Então, tem muito chão aí. Muito chão. Perinão, é um arrependimento na vida. Um arrependimento na vida, cara? Só um? Olha, eu acho que eu diria que vender Bitcoin lá atrás é um arrependimento. pra manter o texto. Rebalancear a carteira. Cara, essa é uma pergunta bem profunda. É porque arrependimento em relação às oportunidades que a gente deixou de aproveitar acabam não sendo arrependimentos porque, se você pensar assim, não tinha como saber se Bitcoin de fato ia tomar as proporções que tomou, né? E bem ou mal você sempre teve exposto a Bitcoin, então... Cara, um arrependimento na vida, eu acho que eu fui um namorado ruim pra minha esposa no começo do namoro. E eu me arrependo disso porque quase que eu perdi ela. Eu era muito imaturo. Entendi. Eu já ouvi essa história. Mas então, ela acho que teve um bom esse- coração e perdoou. Pensando em arrependimentos assim no geral, acho que esse foi mais importante porque a minha esposa mudou minha vida. Eu não estaria nem sentado aqui se não fosse ela, porque eu falava que rede social era perda de tempo e ela que me mostrou que não era. Vamos Então, mandar esse é um um corte pra sabe, tá ligado? Esse daqui vai só no DM, tá ligado? Direto pra ela aqui. Pô, cara, vou emendar mais uma outra aqui. Você tem mais algum maior sonho agora? Sempre que você atinge um sonho, você começa a pensar num próximo, né? E em termos financeiros eu estou muito bem resolvido. Acho que o sonho agora é ter uma família, assim, filhos. Daqui a Olha uns só, 2 cara. anos eu quero ter Ó, mais um recorte pra Malu aí, hein? E eu queria... É lógico que isso não está no meu controle, né? Mas a mãe da Malu tem uma irmã gêmea, então a gente tem uma chance maior. Se a gente pudesse ter gêmeos, seria assim, 10. É porque tem esse negócio de gêmeo que tá na família, é mais provável Tem uma que você chance tenha maior, também. exatamente. Caramba, que legal. E também é 2 pelo preço de 1. Economicamente, assim, é interessante também. Vai nessa, né, Jonas? Quem tem 2 filhos sabe. Mal sabe. Bom, galera, vamos falar então pro momento que mais importa, que as pessoas que ouviram vocês falando, pô, conhecem pra caramba, com certeza sentiram muita segurança com base em todo o background, embasamento que vocês deram sobre o assunto. Como é que elas podem fazer para não só acompanhar o conteúdo de vocês pela empresa, mas até de pessoa física mesmo que vocês estejam falando, porventura? Ó, eu não comecei a falar pessoalmente ainda. Eu gosto muito de startups, sempre trabalhei em startups, gosto muito de desenvolver MVP, produto principalmente, pensar marketing e produto mais especificamente.
Então, eu penso em começar a falar sobre isso. Empreendedorismo específico de startups e produtos. Mas, por enquanto, eu não faço conteúdo. Mas tem meu perfil lá, @Buzain, né? Vin Diesel. Mas eu tô... Jeff _ Bezos, tá ligado? Esse livro do Seneca te ajudou mesmo. Você era um cara irado, agora você faz piadinha do MD, né? Pois é. Zé Graça. Mas enfim, eu tô lá no @Biscoint lá, o pessoal me encontra. Você tá aí. aparecendo no o perfil? tempo inteiro, é? Tá lá o careca do Biscoint. Entendi. E Jonas é mais soltinho, assim, nas redes sociais, ou tá na mesma aí? Rapaz, eu tive, o ano passado, talvez, um período que eu estava mais presente ali, mas as coisas vão aumentando numa proporção que eu não tenho conseguido. O Israel está ocupando muito bem o espaço ali com as redes, fazendo comunicação com o time, mas eu tô mais nos bastidores ali com o time. Mas eu tô tentando estimular ele, porque ele precisa pôr a cara, ele tem conhecimento demais, vocês viram um pouco hoje, certeza, o cara é uma enciclopédia, precisa colocar esse conteúdo para fora. Você faz lives lá, @Biscoint, tem lá tua participação com o Israel. O ano passado a gente fez bastante. A gente vai voltar, eu tô Esse ano tô tentando puxar ele. Passa muito a confiança, né? Porque, pô, vamos lá, existem algumas casas, né, exchange, que faz as pessoas quererem investir através de uma. Não só é pelos bons serviços e tal, mas também pelas pessoas que estão atrás, né? Então, por exemplo, por que o Perini, por que o Perrucho, a gente conseguiu vender tanto infoprodutos? É porque, através da produção de conteúdo ao longo do tempo, criou-se uma proximidade com a audiência que está muito atrelado à qualidade do conteúdo que a gente passou ali. Né? Então, muitas vezes pode ter alguma exchange que seja maior e tudo, mas fala, cara, não, eu quero com a galera da Biscoint, olha o quanto que eles já agregaram para minha vida, sabe? Quanto que eu Então, sei lá, às vezes faz sentido aí. A gente observa isso mesmo, assim, o nosso público é bem próximo mesmo, muito bem engajado, assim, a gente tem crescido muito por ajuda do Perini, do Grupo Primo todo, assim, pessoal que tem feito mídia, marcado a gente e tal, tem sido bem bacana, assim. E emprestado a credibilidade, né? Tranquilo. Porque teve também agora a fusão, né? Biscoint, o que o Primo ele tá comprando 100% da Biscoint. Como é que é o deal aí? Porque... Na verdade, ele já era ele já tinha uma participação porque o Perini virou sócio do grupo e tinha 95% do Biscoint. Agora tá com 95% do Grupo Primo, né? Não, eu tinha entrado com 5%. Foi até interessante porque eu não planejava investir em alguma coisa ligada a cripto, só que eu fiz um post e o pessoal do Biscoint... Aliás, alguém comentou assim... A Raquel, a esposa do Jonatas, começou a pentelhar lá nos comentários. O perfil do Biscoint comentou no post, alguém comentou embaixo assim, o Bruno não conhece vocês ainda. E aí eu entrei e vi que eles eram um agregador de sites, né? Que em vez de você comprar em uma corretora só, você poderia usar o mecanismo deles e eles iam comprar nas corretoras onde o preço estivesse na média mais baixa. Eu olhei aquilo e falei, caramba, é muito fácil de usar e na média o preço fica mais baixo. Eu até brinco e virou um bordão que era tão fácil que até minha avó conseguia comprar Bitcoin no Biscoint. E eu mandei um direct, foi você que me respondeu, né? Sim. E falei, cara, vocês são uma startup, vamos fazer rodada? Ele falou, vamos, daqui a pouco a gente faz uma rodada. Eu falei, eu queria dar uma olhada então. E eu nunca tinha feito um investimento anjo antes, foi um negócio novo para mim. E todo mundo falou, tem que fazer mais de um, porque é muito arriscado. E aí depois eu entrei na Bossa Nova pelo fundo deles, eles fazem essa parte para mim. Mas foi um investimento muito bem sucedido. Eu acho que vai ser difícil, pensando em termos de investimento em uma empresa, que o Bitcoin subiu mais no final das contas, mas achar alguma oportunidade que me dê tanto resultado quanto o Bitcoin deu. Irado, e até um hedge também, porque como o Jonatas falou, volatilidade é bom. Então quando o Bitcoin cai muito, são os dias onde o Bitcoin bate os melhores números. Então acabou que, como eu tenho bastante Bitcoin, ele está caindo, mas a empresa está mais valiosa, digamos assim. É lógico que também na negociação de outras criptomoedas, mesmo que Bitcoin talvez seja deixado de lado, a exchange continua funcionando normalmente, né? Só então, está. Você tem exposição a todo o mercado. E, Bruno, como é que as pessoas podem fazer aí para encontrar teu rostinho bonito, cara? E suas indagações filosóficas de Seneca aí. Muito obrigado. Em Bruno_Perini, ou no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos nas segundas e quartas, e no podcast Os Sócios, o Bruno já participou, tem que voltar lá, inclusive. Pô, vai ser um prazer. Pra gente gravar um outro que sai toda quinta-feira. Animal. E Pedro Paracampos e Renan Gonzalez, querem divulgar aí? Mano, o Pedrinho, cara, eu não sei, você tem que tomar vergonha, mano. Eu vou lá no teu perfil, aí tem uma foto de você sem camisa, tá ligado? Pô, divulga pra caramba o negócio e tá lá, Pedrinho, foto de carnaval. Disso, tá ligado? Aí a galera vai ter que ir lá ver Mas, agora. Ó, galera, se vocês quiserem ver uma foto do Breno no carnaval, sem camisa também, vai lá no meu perfil que vocês vão tem encontrar. Lá, de muitas... Vai lá, pode ir lá que vocês vão né, mano? Mas fala aí, como é que as pessoas podem ir lá ver Paracampos, é isso, galera. essas fotos comprometedoras? Comprometedoras, mas faz parte mas da bem história. forte, né? Tá faz certo. parte da história. E Renanzinho? @RenanHE1, é isso aí.
É isso. É isso aí. É isso aí, beleza. Fechou. Meus amigos, foi um prazer enorme despender esse tempo convosco e até o próximo Papo Rec. Valeu!